agora com o Globo Esportivo. E ouça a Voz do Brasil às 21 horas. O dia a dia das equipes. Os bastidores do futebol. Tudo isso com descontração. Globo Esportivo. Os craques da Rádio Globo batendo uma bola com você. Globo Esportivo, Marcelo Barreto. Boa noite pra você que tá ligado na novíssima Rádio Globo. Eu sou Marcelo Barreto, direto do Redação Sport TV para o timaço do Rádio Esportivo. Todo mundo agora em home office. Tá acabando, hein? Com trabalhos técnicos de Nicolas Bacarim. Produção de Carlos Alexandre e Jorge Valadares. Já paguei minhas dívidas com todo mundo e tá começando o Globo Esportivo Edição Rio desta terça-feira, dia 16 de junho de 2020, de junho, mês 6. Um dia muito especial por causa do aniversariante de hoje. Rola um parabéns, não? O Maracanã faz 70 anos e vai ser uma festa no Globo Esportivo com muitas participações especiais. Teremos 2 horas de duração. Mesmo assim, o meu coordenador manda correr com a abertura. Então vamos lá. Contando com a sua participação pelo WhatsApp com código 21 997642382, 997642382, pelo Twitter com a hashtag FuteGloboCBN ou pela ferramenta Fale com o Apresentador, disponível no site radioglobo.com.br ou no aplicativo da Rádio Globo para celular. Este é mais um programa com classificação livre da Rádio Globo, a rádio que vibra com você e vibra também com o Heraldo Leite. Boa noite, Heraldo. Boa noite, Barreto, boa noite, companheiros, boa noite, amigos ligados aqui no Globo Esportivo e parabéns ao nosso querido setentão Maracanã. Setentão. O Maracanã é quase uma pessoa física, um irmão que a gente tem, o irmão mais velho. Então, como é a extensão da nossa casa, nós que vivemos na crônica esportiva, é um grande prazer abraçar, se é que é possível, ao menos virtualmente, o nosso querido gigante Maracanã. Também conosco o colecionador de ingressos Francisco Aiello. Boa noite, Aiello. Boa Tem noite. que virar jornalista esportivo mesmo, né, Aiello? É verdade. Desde cedo, né? Acompanhando jogos no estádio do Maracanã, postei hoje nas minhas redes sociais. Tenho vários ingressos guardados até hoje, né? Aquele ingresso mesmo de papel. E tem uma coleção muito grande e alegria de estar. Hoje fui lá no meu armário, abri o armário, tirei o terno, né? Tô de sapato aqui, devidamente vestido, porque hoje o dia é especial, Barreto. O dia é muito especial e nós vamos começar chamando os trepidantes na jogada com as primeiras informações. Flamengo! Quem acompanha o mais querido com todo o protocolo é Renan Moura. Diretor executivo de futebol Bruno Spindel confirma jogo com o Bangu para a próxima quinta-feira, às vésperas da volta do Carioca. Clube divulga que todos os atletas e funcionários da comissão testaram negativo para a Covid-19. Para falar do tricolor então, mesmo na quarentena, vamos nessa, Vitor Lessa. Fluminense aguarda a confirmação das datas definidas no arbitral de ontem para a volta do Campeonato Carioca, para definir se vai entrar na justiça caso a FERJ não reveja a decisão. O clube não aceita voltar a jogar no dia 22, sendo o segundo jogo 2 dias depois. Elenco tricolor foi testado hoje no CT Carlos Castilho. Botafogo! Ligadinha no Glorioso, a uma distância segura, Camila Carelli. Único clube carioca campeão internacional no Maracanã, Simval relembra aqui no Globo Esportivo o título da Conmebol em 93. Neste ano, a diretoria promete ir à justiça caso a federação mantenha a decisão de retomar o campeonato na próxima semana. Na cola do gigante, com distanciamento social, Hugo Lago. Primeiro time campeão na história do Maracanã, Vasco posta mensagem nas redes sociais parabenizando pelo aniversário de 70 anos. Ídolos da história do clube lembram gols importantes e feitos históricos, reconhecendo que trata-se do estádio mais importante do mundo.
o mundo não para, né? Porque é aniversário do Maracanã. Claro que faremos hoje nesse programa especial de 2 horas de duração muitas homenagens ao Maraca, mas também temos que debater os assuntos do dia. Será que o Cariocão vai mesmo recomeçar depois de amanhã? Os nossos trepidantes vão trazer informações e também convidados especiais. Agora é hora do nosso primeiro bate-papo. Debate do Globo. E já tem convidados especiais, porque a gente quer falar de quem vive as emoções do Maracanã e leva essas emoções até a sua casa. Penidaço, boa noite, Penido. Boa noite, meu querido Barreto, galera ligada no Globo Esportivo na Rádio Globo. De fato, hoje a gente está reverenciando o nosso gigante de concreto, o nosso grande Maracanã. Eu não digo que o Maracanã é a segunda casa, o Maracanã é a extensão da nossa casa, né? A gente tem um carinho especial, eu e todos nós profissionais temos, né? O Maracanã realmente ele desperta amor, ternura, paixão. Ali a gente teve lágrimas de dor, de conquista, vitórias da seleção, Copa Roca, Copa América, Copa das Confederações, medalha de ouro olímpica, título que faltava ao Brasil e esperado durante anos e anos e anos. O Vasco primeiro campeão, mas todos foram, inclusive Bangu, América, né? O Flamengo com mais títulos, Fluminense, Botafogo, Vasco, enfim, todos ganharam muito e o Maracanã virou um ícone. Eu vi o Maracanã em todos os países que eu já fui até hoje, todos, sem exceção. Até nos que onde o futebol, como no Canadá, por exemplo, não era muito difundido, eu vi o Maracanã nas bancas de jornais, porque tem sempre um cartão postal. Maracanã é ícone, Barreto. Também participa conosco deste bate-papo o Edson Mauro. Fala, Edson, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos da Rádio Globo. Tudo bem, Marcelo? Tudo tranquilo, Edson. A nossa pergunta aqui para todos vocês é: o que o Maracanã representa para o futebol mundial? O Penito já entrou no tema aí ao falar do cartão postal, né? A gente vê o Maracanã fora do Brasil. E para você, Edson? Olha, o Maracanã é tudo, né? O Maracanã, eu tenho com o Maracanã uma relação desde os 10 anos de idade, quando eu fiz uma questão absoluta de conhecer o Maracanã, próximo ao casamento de um irmão meu. Eu morava em Maceió em 1960, tinha 10 anos de idade e vim pro casamento do meu irmão aqui no Rio, e meu irmão às vésperas de casar, e eu queria ir ao Maracanã para conhecer o maior e mais belo estádio do mundo. E numa quarta-feira, praticamente às vésperas do casamento dele, ele me levou numa quarta-feira à noite para ver um jogo Flamengo e Olaria, uma noite chuvosa, mas eu voltei para casa, Barreto, com uma satisfação incrível, porque realizei o grande sonho da minha vida, que era conhecer o Maracanã, e oportunamente vi o jogo do Flamengo, né? Tive a oportunidade de ver o jogo do Flamengo, que eu tinha apenas conhecimento através das edições da Revista do Esporte que eu recebia lá em Maceió. Então, realizei um sonho maravilhoso. 11 anos depois eu tive a oportunidade de estrear pela Rádio Globo fazendo um jogo no Maracanã. 11 anos depois eu tive a oportunidade quando o Valdir Amaral ele deu a volta olímpica, não ia mais transmitir pela Rádio Globo, encerrou a carreira dele do locutor esportivo na Rádio Globo, e o Valdir Amaral me promoveu para fazer os jogos ao lado do Jorge Cury, e eu estreiei na Rádio Globo, justamente dividindo as partidas principais com o Jorge Cury, justamente no Maracanã. Então o Maracanã tem para mim uma importância muito grande, não só pelos jogos, mas também pelos grandes shows que eu vi no Maracanã, o Sinatra, que eu tive a oportunidade de fazer a cobertura também pela Rádio Globo, os Rolling Stones, o Paul McCartney, a despedida do Pelé, despedida do Garrincha, e aquele jogo histórico do vôlei entre Brasil e Rússia, que eu fiz a transmissão também pela Rádio Globo. Então, em Maracanã é tudo para mim, na minha vida pessoal e na minha vida profissional, Marcelo.
Pois é, todos nós já participamos de homenagens ao Maracanã, né? Ao longo do mês, da semana, os jornais promoveram, a rádio também, enfim. Eu escrevi a minha coluna no Globo de domingo sobre lembranças do Maracanã. E como é difícil você escolher a sua maior lembrança do Maracanã, eu não consegui me lembrar da minha primeira vez no Maracanã. Liguei pro meu pai e ele também não sabia qual era o jogo. Porque a gente vinha lá de Bicas, né? Na BR-040 antiga, parava pra comer misto quente no Piabanha, tinha um porquinho no alto de uma casa em Pedro do Rio que meu pai fingia que era de verdade para enganar minha irmã. Todas essas histórias. Meu irmão perguntou quem era aquele moço de preto correndo no meio dos jogadores. E aí eu comecei a perceber, né? Você guarda também historinhas do Maracanã, pequenos detalhes, aquelas coisas que vão te cativando. Todos nós temos uma história muito longa e muito intensa com o Maracanã, né? É difícil, Heraldo, Aiello, Penido, Edson, tá aberto a todos vocês. É difícil a gente escolher, assim, o seu grande momento no Maracanã. Vocês têm? Algum de vocês tem isso? Ou fica também essa coisa muito misturada? Bom, eu acho que todo mundo tem, hein? Tô dando a largada aqui primeiro, quem manda, mas eu acho que todo mundo tem. Aquele gol do Petkovic é um grande momento, o gol do Louco Abreu é um grande momento, o Fla-Flu de 63, que foi um dos maiores públicos da história do Maracanã, né? 177 mil pessoas no Maracanã para ver o jogo, 0-0, o Flamengo acabou campeão. Títulos do Fluminense, a campanha do Fluminense basicamente em 2008 na Libertadores, as grandes fases do Flamengo da época do Zico, da era Zico, desse time atual, e recentemente o Maracanã, que foi, depois do Zico, passou a ter o Gabigol, mas teve o Romário, né? Com todo aquele requinte. E o meu primeiro jogo no Maracanã foi Flamengo Olaria, 1962, eu era criancinha, Flamengo 1-0, gol do Henrique. Maracanã, eu fico emocionado de falar do Maracanã, arrepia. Eu tô com você, Barreto. É difícil escolher o melhor jogo, e com o Penido também. O jogo mais emocionante, foram tantos, né? 42 anos vivendo nas emoções do Maracanã, dentro como profissional. É difícil você escolher o dia melhor, mais importante. Eu também tive dificuldade de lembrar do meu primeiro dia. Eu tive que recorrer a calendário de jogos, porque não estava na minha cabeça o primeiro dia que eu trabalhei no Maracanã. Mas acho, quase com certeza, que foi Vasco e América. Eu cobria Vasco na época, em 1977, em setembro, 4 de setembro de 77. Eu acho que foi esse, porque foi quando eu estreiei dia 1º de setembro, e o primeiro jogo do Vasco foi dia 4. Então, por analogia, eu cheguei a esse jogo, Vasco e América, 2-0 pro Vasco. E depois eu fiz grandes decisões lá, né? Tentei listar aqui uma de cada clube, cheguei a 28 jogos aqui mais importantes. Não dá para escolher um, mas vamos lá. O Vasco, campeão de 82, campeão carioca naquele super campeonato contra o Flamengo e América. O gol do Marquinho, né? Vasco, Flamengo 1-0, o gol de Marquinho de cabeça, Vasco campeão. Do Fluminense, o Fluminense campeão carioca de 95 no gol de barriga do Renato. Aliás, a única narração que tem gol de Renato é a narração do Luiz Penido. Vasco, Fluminense 3, Flamengo 2. Com socorro de quem? Com uma breve ajuda, uma pequena, singela ajuda desse amigo. Em 87, o título de campeão brasileiro do Flamengo da Copa União foi sensacional, um campeonato espetacular com os melhores times do Brasil. Flamengo 1-0, gol de Bebeto. E do Botafogo selecionei o título de 89, o campeão carioca, que quebrou 21 anos sem título naquele famoso gol do Maurício. E da seleção, gol do Romário, aquele 2-0 contra o Uruguai. Aliás, ele fez os 2 gols, classificando o Brasil para a Copa de 94. Foi difícil para selecionar, mas posso ter até cometido alguma injustiça, mas aí estão alguns dos grandes momentos que eu vivi como repórter no Maracanã. Pesquisou os ingressos hoje, Aiello? Pesquisei sim. Hoje quem acompanhou nas minas redes sociais, primeiramente mandar um beijo, né? E muita saudade do Penido, do Edson, das nossas transmissões. Beijo, Aiellinho. Futebol Globo CBN, já a gente vai estar de volta aí. Mas eu fui buscar hoje já pela manhã, nos meus guardados, né? Eu já postei nas minhas redes sociais uma série de ingressos, ainda mesmo aquele ingresso de papel. E ali, pela diversidade, dá para ver como eu era realmente rato de Maracanã.
porque eu postei vários ingressos e de jogo de Vasco, de Fluminense, de Botafogo, de Flamengo e mais, arquibancada, geral, porque eu gostava muito de estar no Maracanã, era uma extensão realmente, né, da minha casa. E aí eu fui trabalhar no jornalismo esportivo e tem um fato interessante. Quando eu começo a atuar como repórter no ano de 1992, todos vocês vão se lembrar disso, e quem está acompanhando a gente também, por causa da queda, né, de uma parte da arquibancada, o Maracanã ficou fechado no ano de 92, tanto que os clássicos, teve Flamengo e Vasco em São Januário, teve Fla-Flu no Ítalo Del Cima em Campo Grande. Maracanã só reabriu em 1993, e eu também fiz essa postagem nas minhas redes sociais, a súmula do jogo, meu primeiro jogo no Maracanã, dia 28 de fevereiro de 1993, eu atuando como repórter, pela primeira vez trabalhando de forma profissional no estádio do Maracanã. E jogo é difícil realmente lembrar algum jogo, mas o Heraldo citou há pouco esse jogo Brasil e Uruguai, esse 2-0 para o Brasil em 93, o jogo que garantiu a presença da seleção brasileira na Copa do ano seguinte, que o Brasil veio a vencer nos Estados Unidos. Para mim é um jogo emblemático, porque ele tinha uma carga emocional muito grande, foi um jogo cercado de muita tensão. O Brasil, se não vencesse aquele jogo, poderia ficar fora pela primeira vez da história de uma Copa do Mundo. Então foi um jogo bem interessante, sobretudo também pelo episódio Romário, que não vinha sendo convocado, foi para esse jogo, e o Baixinho fez o que fez naquela partida. Então, para mim, esse jogo é um jogo simbólico, dentre outros, gol de barriga do Renato, o gol do Pet, jogos e jogos e jogos. Maracanã não acho assim, claro que a gente sabe que tem o Pão de Açúcar, tem o bondinho e outras belezas, de outros pontos turísticos do Rio de Janeiro, mas eu acho que pra gente que trabalha no futebol, com todo respeito a Cristo Redentor, a Bondinho, a Enseada de Botafogo, o Maracanã é sim o nosso cartão postal. Edson já lembrou do primeiro, e o mais marcante, Edson? Olha, o mais marcante, Marcelo, para mim foi a minha estreia na Rádio Globo, né? Aos 21 anos, 1971, um jogo eu estreiei oficialmente pela Rádio Globo, contratado depois de ter trabalhado lá em Maceió. Aí o Valdir Amaral me trouxe para cá e me colocou num sábado à tarde para fazer a transmissão de um clássico. Na época, o jogo do América era um clássico e era um jogo entre o Vasco e o América, um sábado à tarde no Maracanã. E eu, obviamente, com o peso da responsabilidade, transmitir oficialmente pela Rádio Globo pela primeira vez no Maracanã. O estádio tinha um público realmente muito bom, né? Um jogo de uma importância muito grande pelo Campeonato Carioca, e eu, obviamente, estava nervoso. Eu óbvio, estava muito nervoso e estava tentando me concentrar no jogo. E um operador que trabalhava na Rádio Globo, o companheiro nosso querido durante muito tempo, o João Humberto, que era conhecido como João Fogueira. O João Fogueira viu o meu sofrimento. Pois é, o João Fogueira viu o meu sofrimento. Aí, quando ele percebeu que eu estava muito nervoso, aí ele chegou para mim e falou: o Edson, faz o seguinte, você tira o fone do lado direito e eu vou cantando aqui os nomes dos jogadores para você, até você se acalmar, se ambientar, conhecer os jogadores todos e tudo mais, porque o meu histórico era de jogos lá de Maceió, CSA, CRB, São Domingos e tudo mais, e estava pela primeira vez no Maracanã fazendo um jogo pela Rádio Globo. E assim foi feito. O João Fogueira, então, ele encontrou a solução. Eu realmente conto essa história em todas as oportunidades que eu tenho de estar com ele, eu relembro, agradeço e tudo mais. Então aconteceu isso. Eu tirei o fone do lado direito e o João Fogueira ia falando: Valfrido, agora pega a bola, Edu. E eu ia fazendo, ia dando o ritmo do jogo e tudo mais. Então, o segundo tempo, eu já estava realmente muito tranquilo. E para minha sorte, Marcelo, o placar final do jogo foi 0-0. Não houve gols, que foi, na verdade, muito melhor para mim.
E o João te tirou da fogueira, né? O João Fogueira tirou da fogueira. Vamos lá, quero mais lembranças de vocês do Maracanã. A pergunta inicial aqui era o que o Maracanã representa para o futebol mundial, né? E eu acho que vale a pena ter aqui os depoimentos de vocês sobre o que já viveram lá, vocês que ocuparam lugares tão especiais, né? Heraldo e Aiello já estiveram como pontas ali dentro do campo, o Penido e o Edson narrando os momentos mais emocionantes que a gente viveu. Foram pontas também. E também, eu fiz muita ponta no dentro Maracanã. Dentro e na cabine. Aliás, é a trajetória de todos vocês, né? O que eu já levei de chuva no Maracanã, meu amigo. Tem lá na beira do campo, né, Peridão? E tem cabine depois. Depois na cabine, beleza, aí é conforto. Mas peguei muita chuva no Maracanã, cara. Cada temporal, assim, histórico. Eu me lembro de um Flamengo e Vasco, foi um verdadeiro dilúvio. Eu saí, você sabe aquela água que lava o corpo, mas o espetáculo lava a alma? É aquele tipo de jogo que você sai, no final das contas, feliz. Apesar de tudo enlameado, tudo sujo, cheio de tudo, grama, pedaço de grama e tal. Mas eu fiz jogos monumentais, maravilhosos no Maracanã. Eu acho que todo mundo tem dificuldade, como o Heraldo falou aí, você vai elencar os jogos principais. Aí eu vejo, por exemplo, qual foi o jogo mais importante que eu narrei no Maracanã? Cara, eu narrei 30 e tantas finais de Carioca, de Brasileiro, narrei 20 e tantas, porque nem todas são no Maracanã, os Carioca sim, se bem que teve Carioca até em Volta Redonda, né, recentemente, e teve, o Aiello lembrou desse Fla-Flu que foi em Ítalo Del Cima, que eu narrei também, mas que não era uma final de campeonato, mas as finais, aquela coisa que motiva muito, mas eu não posso deixar de destacar aqui um título fundamental, que foi a Copa das Confederações. Eu acho que a Copa das Confederações, ela fechou com chave de ouro um ciclo da seleção brasileira, que tinha feito um resgate, e depois na Copa do Mundo deu ruim, né? Mas na Copa das Confederações o Brasil tinha feito campanha contra times importantes, Itália, Uruguai, enfim e tal, e aquele 3-0 em cima da então campeã do mundo, com o Fred fazendo 2 vezes, o segundo gol do Neymar, que é uma obra de arte, né? Que ele toca a tabela na entrada da área, no gol esquerda das cabines, devolve, o Oscar volta para ele dá um foguete de furar a rede em cima da então campeã do mundo, lavando a alma da torcida também, esse jogo, e depois a medalha de ouro, né? O Brasil conquistou a medalha de ouro sobre a Alemanha no Maracanã na última Olimpíada. E realmente eu acho que esses fatos, eles marcam muito para todo mundo. Deixa eu lembrar, eu sinto muita saudade do tempo de ponta atrás do gol. Eu lembro que o Zico dizia que se orientava dentro do campo pela posição dos repórteres. A gente tinha posição fixa ali atrás do gol. Eu, o Kleber Leite, o Deni do outro lado, o Aiello, quando a gente fez ponta junto na Rádio Tropical, a gente tinha uma posição fixa, um pouquinho para depois da trave. E aí teve um lance, na época o Zé Carlos Araújo estava narrando o jogo e lançou a bola, aí houve uma falta na entrada da área e ele chamou o ponta, era eu. Foi derrubado, Nunes foi derrubado, ele disse, derrubado, falta bem marcada, e dali pro Zico é pênalti, garotinho. Aí, adivinha o que aconteceu? O Zico bateu, saco, forquilha, lá dentro, o goleiro nem vai. Então, muita saudade de fazer ponta nesses, não dava errada. O lance do gol de barriga, o Penido apontou, atirou, Ailton guardou, eu gritei, Renato! A bola bateu na barriga do Renato e entrou e ninguém viu. Ninguém narrou. Aí o Penido, quando completou o lance do gol, cantou Renato, Renato. Então esse reflexo que a gente tinha que ter, que a gente treinava todo dia, né? Era jogo praticamente todo dia, 2, 3 jogos por semana, 3, 4 jogos por semana no Maracanã. Rapaz, é muita saudade que dá arrepio, como diz o Penido. Tem muita história para contar do 70º Maracanã. Eu quero agradecer especialmente as participações aqui do Luiz Penido, do Edson Mauro. Foi muito bom ter vocês nesse papo. Vocês que têm a voz do Maracanã, né? A voz que a gente ouve do Maraca em casa, ela vem por intermédio de vocês. Obrigado, Penidaço. Obrigado, Edson. Um abraço, um beijo para você. Um beijo, Edson, companheiros, Heraldo, Aiello. Saudade de todo mundo. Saudade, Penidão. Hashtag isso passa. Beijos. Valeu.
Obrigado mais uma vez ao Penido e ao Edson. Vamos começar a girar com o noticiário especial do seu clube hoje, com participações aqui espetaculares. Vamos lá. Flamengo! É com o Renan Moura, tá na área, Renan. Tô na área, Barreto, 7h27. Tapete vermelho, né, Barreto? Pra gente receber esse super convidado, o maior ídolo da história do Flamengo, está conosco participando desse Globo Esportivo. Eu quero agradecer e ao mesmo tempo até me desculpar com o Zico, né, Barreto? Porque a gente abusa até da boa vontade do Zico de atender a toda a imprensa. De ontem para hoje eu já li mais de 15 matérias de entrevistas com o Zico e ele está sempre à disposição para atender a todos nesse momento tão importante, o aniversário do Maracanã de 70 anos. E o Zico é o maior artilheiro da história do Maraca, 334 gols. A gente está corrigindo agora essa informação que o Zico trouxe ontem no Bem Amigos, porque tem um gol que ele acabou não contabilizando. Ô Zico, quero saber uma coisa, quem faz essa contagem? Era você mesmo desde o início? A família, a Sandra te ajuda? Quero saber como é que você chegou a esse número atual de 334 gols no Maracanã em 435 partidas, incluindo, é claro, os jogos também com a seleção brasileira. Boa noite, Zico. Boa noite, Renan. Boa noite, Marcelo, Heraldo, Aelo. Uma pena que eu cheguei depois das pombas. É o meu querido Edson Mauro, grande, narrou tanto jogo meu, juvenil também. Então, o que isso aí aconteceu é o seguinte, cara. Quando a gente jogava futsal lá em Quintino, no Juventude, o Edu era o técnico e ele, no dia seguinte ao jogo, ele fazia comentários, ele tinha um livrinho com todos os jogos, atuação, nota, quem fez os gols e tal. E aí depois que eu fui pro futebol, quando eu comecei na escolinha, eu comecei a anotar os gols no meu caderno. E tem um cara que tá aí com a gente que tem um caderno desse aí também, que eu dei de presente pra ele. Só tem dois no mundo, um tá comigo. Não, tem três, tem um com o Iata, o primeiro, o outro tem o Iata, e o segundo tá com você, e o outro tá aqui comigo. Eu passei a o terceiro é teu. O teu é o original, e as cópias são comigo e com o Iata. É verdade. E aí, eu anotei todos esses jogos, cara, então, só que eu, na contabilidade, esqueci de um gol contra o Corinthians que eu fiz na Copa do Brasil, já no final da minha carreira. A gente ganhou de 2-0 no Maracanã, perdemos de 4-2 lá, mas eu acabamos classificando, e eu não esqueci de marcar esse gol. E aí passou batido, né? Eu tenho um grande amigo, o Paulo Sérgio, que fez o meu livro. Foi ele que descobriu, não foi eu não, cara. Ele é que, pesquisador, né? Ele pegou súmulas de todos esses 300, você tem um gol aí que você não está contando. Aí eu fui vendo, eu peguei as súmulas, ele me deu as súmulas dos 334 gols, cara. Como é que eu vou contra a súmula? É difícil. Então, aí eu fui conferir no caderno, realmente pulei um, e aí ainda bem que a soma de 334 dá 10, né? É camisa 10. É verdade, Zico. Só mais uma questão aqui, Zico. Eu queria saber o que representa a camisa 10 do Flamengo para você. Eu lembro que o seu Antunes te classificava como 8 da família, né? Já que ele dava sempre a camisa 10 do Flamengo ao seu irmão, o Edu. E foi o número 7 que você usou até na estreia entre os profissionais. Você acha que ainda tem uma relevância esse número nas costas para quem a carrega? Não, o meu pai, cada filho que nascia, ele dava uma camisa, uniforme do Flamengo da seleção brasileira. Então, o Antunes foi o primeiro, recebeu 9. O Nando 11, o Edu 10, o Tunico foi o 7 e eu fiquei com a 8. E cheguei a jogar no profissional do Flamengo com a 8, na seleção brasileira comecei com a 8. Agora, meu primeiro jogo com profissional não foi com a 7 não, foi com a 9. Freitas Solis, quando me lançou no profissional, eu jogava com a 9, eu e Fio lá na frente. Então,
Depois joguei com a 7, com a 11, aqui pintava, o seu Bria dizia lá, a maioria dos treinadores mais antigos, eles falavam, meu filho, é importante estar no meio do bolo, não importa o local que vai jogar, quando você está no meio do bolo, às vezes abre uma vaga na tua posição, aí sim você tem que aproveitar. E quando eu penso em 10, eu penso, lógico, no Dida, que era o ídolo do Flamengo, né, do Silva. Aí você vai dizer assim, por que não Pelé? Porque o Pelé, São Paulo, a gente não tinha aquela facilidade de ver os jogos de São Paulo, só quando, às vezes, o Santos vinha jogar no Maracanã, que a gente via, e na seleção brasileira. Mas eu era torcedor do Flamengo, então para mim o Dida que era o fera, né? Ô Zico, na conversa que a gente teve numa live recentemente, você me contou uma história que é muito pouco divulgada. A gente conhece tantas e tantas histórias suas. Eu já fiz, acho que dezenas de entrevistas com você ao longo da carreira, todas elas sempre com novidades, com opiniões fortes suas. Mas esse assunto, pelo menos para mim, tinha passado despercebido. O dia em que o Zico quase deixou de ser o Zico, o jogador de futebol, quase não se transformou no Zico. Amargurado com uma não convocação para uma seleção, o Zico chegou em casa e disse para o seu Antunes: pai, desisti do futebol, vou voltar a estudar e quero fazer outra profissão. Eu queria que você explicasse para quem ainda não conhece essa história, Galo. Porque já tinha acontecido com o Antunes. Em 64, que é a Olimpíada de Tóquio, ele estava arrebentando no Fluminense. E dirigentes do Fluminense foram lá em casa e queriam e obrigaram meu pai a assinar um contrato. Eu era garoto, cara, tinha 11 anos, né? E eu vi, meu pai, o cara falou, eu não vou assinar contrato nenhum de gaveta. E aí eles falaram, não, então também não vai ser convocado para a Olimpíada. E aí meu pai botou os caras lá para fora da minha casa. Aí depois de 79 o Antunes não foi. O Antunes não foi, lógico, ele continuou no Fluminense, aí logo depois jogou no profissional e tal, aí depois saiu, mas ele não foi para a Olimpíada. Aí o Edu, em 69, o time do América, ele rebentou, foi eleito para a Associação de Clubistas Esportivos, melhor jogador do Brasil. E olha que aquele ano, todos nós esperando a convocação dele para a Copa do Mundo, e ele acabou não indo, né? E aí, lógico, meu entender, muito melhor do que alguns que foram campeões do mundo. Todo respeito. Marinho, por exemplo. Maldaria era totalmente diferente, né? A característica é totalmente diferente. E o Dario ainda é nosso amigo lá, aluno interno lá de Quintino, que a gente se divertiu muito. Então eu acho que foi outra injustiça. E aí você não está treinando, não está sendo utilizado para jogar. Começou a temporada de 72 com a mudança do Flamengo. Aí o treinador da seleção olímpica vai lá no clube, manda você voltar, o Antoninho manda você voltar para a categoria de base. Eu voltei, fui o artilheiro, fomos campeões. Quando chega na hora da convocação você não tá, cara, aonde nós estamos? Então eu cheguei dali, eu tinha chegado para mudar de roupa e no Flamengo os caras falando, sacanagem, fizeram com você, não te levaram para lá. Eu nem imaginava que eu não estava convocado, nem escutei convocação. Tão certo e tão seguro que eu ia. E aí eu mudei de roupa, fui para casa e falei pro meu pai, não vou jogar mais futebol. Não quero mais, já vi acontecer com meus irmãos, não quero mais isso. Que idade você tinha, Zico? Hein? Você tinha que idade? 18? Eu tinha 18, ia completar, tinha completado 19, foi 72 isso já. 72, Olimpíada de Munique que ia ser disputada. Eu fazia aniversário no meio do início do ano, no início do ano. Então a Olimpíada era, quando saiu a convocação, já estava com 19. E aí meu pai não falou nada, né? A sorte
é que eu tinha 2 irmãos que foram eles os responsáveis. Eles deixou passar um pouco, uma semana, conversaram comigo. O Flamengo não tem culpa de nada, o Flamengo te deu todo o apoio, então você não tá prejudicando, não é a questão aqueles caras que estão na seleção, você está prejudicando o Flamengo te deu toda a segurança, a tranquilidade. Aí eu liguei pro Flamengo e falei com eles e tal, e tá bom, pode voltar, não tem problema. Pô, a gente estranhou a saída, mas entendemos o que vai fazer. E aí voltei. Aí na época não tinha contrato, era compromisso apenas, né? E se eu quisesse parar de jogar e voltar para outro time, eu tinha que fazer estágio de 2 anos, que era o que dizia a lei na época. Então, eu voltei e aí comecei tudo. Fiquei lá, continuei sem treinar, jogava algumas vezes no profissional, mas tudo bem, foi a única vez realmente que eu pensei em parar de jogar. Zico, é o Aiello falando. Boa noite, prazer em ter você aqui com a gente no Globo Esportivo. Antes de fazer a pergunta, eu queria dar um testemunho, porque o Renan falou, né? O Zico sempre solicitado e o Renan agradeceu. E vai ser sempre assim, Renan, sempre assim, pelo menos sempre foi assim comigo, imagino que com o Heraldo da mesma maneira, com outros colegas nossos aqui. O Zico pode dizer o seguinte: olha, só tenho 10 minutos hoje, mas ele atende, ele fala. Ano passado, Flamengo final de Libertadores e final de Mundial, ele fora do país, e eu com a demanda, né, de ter que ouvir o Zico para falar sobre o jogo com o River Plate, depois sobre o jogo com o Liverpool, e aí, apesar da distância, troca de mensagens via WhatsApp, e não teve erro, a resposta chegou com as perguntas que eu pedi, que eu solicitei. Então esse é o Zico na forma de atender e tratar as pessoas. E a pergunta é a seguinte, antes desse testemunho que eu queria dar, Zico, conta aquela história que você foi cobrar uma falta no Maracanã, dentre os vários gols que você fez no estádio do Maracanã, você foi cobrar uma falta, aí armaram a barreira, aí um dos caras da barreira ficou ao contrário. Ou seja, que normalmente o cara da barreira ficou olhando pra bola, mas esse jogador ficou ao contrário. O que ele disse depois, Zico? Olha, sobre esse seu testemunho teu, você não tem que me agradecer, não. Você tem que fazer uma oração lá pro velho Antunes e a dona Matilde, eles que são responsáveis por com isso. Certeza, okay? Com certeza. Não, isso aí não foi que o cara ficou de costa pro gol, não. Isso aí aconteceu, quem contou isso foi o Zé do Carmo, grande sanfoneiro, né, que jogou aqui no Vasco, naquele jogo de Santa Cruz. Durante a semana o Birigui fez o treino da barreira e tinha um jogador do zagueiro do Santa Cruz que era muito sacana. Aí na hora do treino ele virou de frente pro Birigui, né? Aí o Birigui, pô, Becala, olha pra frente e tal, olha pra bola lá. Ele falou assim: não, domingo no Maracanã vai ter quase 100 mil pessoas lá, eu quero ver o gol também, pô, então eu vou olhar pra você. E você vê quando eu bato a falta, tá toda hora o pessoal mostra aí esse lance. Pô, o time todo olha não é só o Zé Carlos, não, a barreira inteira, olha, assim que a bola sai do meu pé, já olha pra dentro do gol e todos eles viram a bola entrar. Zico, Marcelo Barreto, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Tudo bem. Tranquilo. Tava aqui na abertura do programa dizendo como é difícil para todos nós escolher uma lembrança do Maracanã, ou talvez a maior lembrança. Eu fico imaginando como é para você, né? Por tudo que você viveu lá, pela intensidade das coisas, pelo tamanho de tudo. Como é que é o Maracanã para você como lembrança, Zico? Mistura tudo, vem tudo junto, você sonha com o Maracanã, enfim. Já sonhei mais do que agora. Agora os sonhos estão meio misturados aí, cara. Não tá mais aquele sonho concreto que tem início, meio e fim, não. Agora embola tudo. Mas a imagem é muito fácil para mim responder. A imagem que eu tenho no Maracanã é a final de 1963, eu tinha 10 anos, isso marca na cabeça da gente.
que é o maior público da história, né? Porque se tinham 177 mil pagantes, você bota aí 15% a 20% de entradas grátis, gente que não pagou, vai a 200 mil. Então, foi uma loucura. Meu pai sempre teve 2 cadeiras perpétuas. Então, eu, o Edu e o Tunico, nós fomos lá nessa perpétua. Eu fiquei no colo do Edu o tempo todo no jogo. E meus 2 outros irmãos, o Antônio e o Fernando, eles foram para a arquibancada. Você olhava lá da tribuna, era uma loucura, o nego voando por cima de todo mundo, e quando chegava no local, caía ali e não saía mais dali. E meus 2 irmãos foram desses, porque quando nós chegamos já estava a coisa mais bem cheia. E quando nós chegamos, ali no Maracanã, nossa cadeira lá em cima, você vai, pega ali o 6º andar. Cara, quando abre a porta do elevador, você vê aquela coisa linda, aquele vermelho, preto, vermelho, tricolor do Fluminense, uma coisa linda. Essa imagem nunca mais saiu da minha cabeça, dos meus olhos. Eu tenho ela até hoje. E quando eu ia ver jogos, às vezes eu chegava mais cedo, mas eu descia, eu esperava logo começar um pouco o jogo, para tentar chegar na hora que os times estivessem entrando em campo, para ver aquela imagem lá de cima de novo. Mas nunca é igual a primeira, né? Então, para mim é inesquecível isso. E ainda bem que naquele jogo o Flamengo foi empate e o Flamengo foi campeão. Ô Zico, eu quero te agradecer demais a essa entrevista que você novamente nos concede aqui no Globo Esportivo, que também tem uma história que agrega a história também do Maracanã. Queria que você ficasse na linha só para uma singela homenagem. O gol de empate contra o Grêmio na decisão do Campeonato Brasileiro de 1982, que você considera aí como talvez o grande gol da carreira, e o Valdir Amaral com toda essa forma aqui na Rádio Globo. Ataca o Flamengo, lateral tirado por Marinho para Júnior, na ponta, canhota, fechou, cruzou para Zico, visual é bom, tem bala na agulha, tirou, gol! Flamengo! Gol do Flamengo! Eu disse, chuta Zico, que o Leão é manso, o visual era bom, o Zicão tinha bala na agulha, no perto da pequena área esquerda do ataque do Flamengo, atirou cruzado, o Zicão empatando, estão desfraldadas as bandeiras do Mengão, campeão do mundo. Zico, é a camisa dele, indivíduo competente, o Zico, tem peixe na rede do Grêmio, choveu na horta do Flamengão, campeão do mundo, 44 minutos em 2 da maior galera do mundo. Valeu, Zicão, obrigado pela entrevista. Indivíduo competente é demais, né? Prazer, porque tão bom voltar a ouvir Valdir Amaral, Jorge Cury, né, que narraram tantos jogos meus. Parabenizar o Maracanã, né, por toda a sua história, esse grande templo do futebol, e agradecer a Deus por ter me proporcionado tantos momentos felizes dentro desse estádio. Grande abraço para vocês aí e boa continuidade do programa. Tá aí, Barreto, a palavra do maior ídolo da história do Flamengo, o Zico. E eu tenho pelo menos mais 3 personagens importantes também dessa história do Maracanã. De um ídolo para outro ídolo. O artilheiro das grandes decisões, o Nunes, que fez 99 gols com a camisa rubro-negra. E ele, é claro, foi decisivo no primeiro título brasileiro de 1980 contra o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, no estádio. Fez o 3º gol que garantiu aquele título. Ele deixou também um recado para o Maracanã aqui no Globo Esportivo. Olá, ouvinte do Globo Esportivo. Quem está falando aqui é o artilheiro das grandes decisões. Para mim é uma honra falar sobre a história do Maracanã e parabenizar pelos 70 anos do Maracanã, onde eu fiz história junto com todos os meus companheiros do Clube de Regata do Flamengo e com toda a imprensa. O Maracanã para mim representa muito, foi onde eu me consagrei
como campeão brasileiro de 1980 pela primeira vez em cima do Atlético Mineiro, fazendo 2 gols e fazendo o terceiro gol que deu título ao Flamengo. Então eu sou um jogador, né, um artilheiro que tem história no Maracanã. Eu até estranho porque eu não coloquei os pés ainda na calçada da fama no Maracanã. Então eu espero que as pessoas que entendem de futebol e que conhecem a história do futebol carioca, do futebol brasileiro, tenha essa visão e essa consciência que tem que colocar meus pés lá, né? Porque eu tenho história no Maracanã, não é qualquer um, né? Então parabéns, Maracanã, pelos 70 anos de história do futebol brasileiro, que é onde recebeu grandes clubes, né, do nosso país. Então é uma honra muito grande. Parabéns. Palavra do artilheiro das grandes decisões. E o Maracanã só existe porque tem torcida também, né? E a gente destaca os geraldinos e arquibaldos. Geraldinos, a charanga rubro-negra. 1942 foi o surgimento da primeira torcida organizada do Brasil, e ninguém podia falar palavrão na torcida de Jaime de Carvalho, não. O atual presidente Guigui Nascimento também manda um recado especial pro Maraca. Alô, Rádio Globo, eu sou o Guigui Nascimento, presidente da Charanga Rubro-Negra, primeira torcida organizada do Brasil. A charanga do Maracanã, ela vai, na verdade, fazer a festa. Eu, às vezes, até conversando com o cunhado, tem uma coisa que eu não esqueço, né? Que nós falamos assim, o Maracanã é a igreja, nós vamos para a missa. Parabéns ao Maracanã pelo seu aniversário. O palco de grande show apresentado por esses atletas maravilhosos, só alegria. Parabéns, Maracanã. E da arquibancada a gente vai pra geral do Maracanã. A nostalgia tomando conta no Globo Esportivo com a Dona Zica, que percorria aos 7 anos de idade, quando ela fugiu de casa devido a maus tratos. Ela percorria 10 quilômetros da sua casa em Olaria, e também onde ela morava, até o Maracanã para ver o Flamengo jogar. Ela manda também um recado. Fala, Dona Zica. Aí, ó, torcida, eu sou a Zica, torcida maravilhosa do Flamengo. Sabemos que nós estamos isolados do Maracanã, estamos separados do Maracanã por uns tempos, né? Que isso vai acabar, se Deus quiser, tá? Vamos continuar a ver nosso Flamengo vencer, nós todos, né? Quando colocar os pés no Maracanã de volta, cantar um parabéns, porque o Maracanã é o nosso templo. O Maracanã é a nossa vida. O Maracanã é o nosso orgulho. Muitas conquistas o Flamengo teve dentro do Maracanã. Lutamos, choramos, pegamos sol, chuva, frio. Então, eu desejo por esse Maracanã feliz aniversário, um beijo. Tá aí a palavra da Dona Zica, 3 matérias especiais no site da Rádio Globo, com a própria Dona Zica contando toda a sua história de amor com o Flamengo, da charanga rubro-negra e do Nunes. E aí eu deixo o questionamento para vocês. João Danado merece colocar os pés na calçada da fama, Barreto? Com certeza, pés que ajudaram a escrever a história do Maracanã. A cobrança do Nunes é mais do que justa. Valeu, Renan, obrigado pela participação, por ter trazido o Zico para esse bate-papo muito especial com a gente. Nós vamos agora trazer mais informações e continuar, claro, homenageando o Maracanã. Os trepidantes estão chegando aí com aquelas notícias no pique. Rapidinha. Vamos nessa, Vitor Lessa. Além do arbitral de hoje, amanhã haverá uma nova reunião entre a FERJ e o prefeito Marcelo Crivella. O encontro deverá selar de vez a volta do Campeonato Carioca, já com as datas definidas pela federação. Caso o impasse siga com Fluminense e Botafogo, o prefeito Crivella será uma espécie de apaziguador para que as equipes voltem a campo quando julgarem ser possível e, com isso, não levem o WO. Botafogo! No pique, Camila Carelli.
Depois da primeira reunião do arbitral da federação que decidiu a volta do Campeonato Carioca já nesta semana, o Botafogo manteve a sua posição de ser contrário a essa decisão e em nota oficial, o presidente do clube, Nelson Mufarrege, voltou a falar em decisão de profunda desconexão com a realidade e, além disso, que o Botafogo já acionou o departamento jurídico e vai buscar defender os seus interesses caso essa decisão seja mantida. Rapidinho, Hugo Lago. E agora é oficial, Marrone assinou o contrato com o Atlético Mineiro e já não é mais jogador do Vasco. Com isso, o clube agora já está em compasso de espera para que os 15 milhões de reais dos 20 milhões envolvidos na negociação cheguem aos cofres do clube e com isso haja uma redução na dívida salarial com jogadores que já não recebem salários há 3 meses. Só lembrando que desses outros 5 milhões restantes, aproximadamente 3 milhões e meio irão para o Volta Redonda, clube onde o atleta foi formado e que detinha 20% dos direitos econômicos. Fecha a conta, Renan Moura. Apesar do arbitral, hoje à noite o diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, em resposta ao Globoesporte.com, confirmou o jogo com o Bangu para a próxima quinta-feira. Temos uma ótima notícia, o retorno do futebol carioca no próximo dia 18, Flamengo e Bangu, aprovado através de um processo amplamente democrático, ontem em reunião no Conselho Arbitral da FERJ, e a gente espera que o futebol possa trazer nesse momento tão difícil para todos aí, um pouco de esperança e alegria para a população brasileira. Continuando com as homenagens ao Maracanã, é hora de mexer no baú da história. Futebol à manivela. Claro que a seleção brasileira também tem uma relação forte com o Maracanã. Foi o primeiro cliente do Maracanã, né? Construído para uma Copa do Mundo. Para falar dessa relação, está na linha com a gente Antônio Napoleão, gerente de memória, arquivo e acervo da CBF. Boa noite, Napoleão. Obrigado por participar do Globo Esportivo. Boa noite, Marcelo. Prazer falar com você de novo aí, a Elo, o Heraldo. Abraço, Napoleão. Oi, Napoleão, só para enfim, você vai contar um pouco dessa história, mas assim, só queria complementar que o Maracanã é tão gigante que ele sobrevive ao fato de seu maior jogo ser uma derrota da seleção brasileira, né? O Maracanã foi eleito aí em todas as enquetes como o maior jogo da história do estádio. Eu acho que tem um pouco de sofrimento nisso aí, sabe? Eu acho que nós tivemos jogos maiores, mas tudo bem. Foi escolhido, né? Não dá para discutir. A voz do povo é a voz de Deus. Qual é o seu? Você votaria em qual? Eu votaria num jogo que eu vi, foi fantástico. Gerou polêmica, queda de treinador da seleção brasileira e que revolucionou, assim, em termos de eliminatórias, o Brasil em Copa do Mundo, foi 6-0 na Colômbia, que o Brasil empatou lá por 0-0, Oswaldo Brandão caiu, Coutinho assumiu e convocou uma série de jogadores que não jogavam na seleção há muito tempo, que era o Carlos Alberto Torres, Paulo César Caju, Falcão, Marinho Chagas, e o Brasil atropelou a Colômbia no Maracanã. Em termos de emoção, tá? Claro. Em termos de importância, eu vejo o Brasil-Paraguai de 69, o gol do Pelé classificou o Brasil para a conquista do tricampeonato. Foi um jogo marcante. Vejo também o jogo contra a Inglaterra, o jogo da vaia, que o Brasil tinha acabado de ser campeão do mundo, o Garrincha não estava bem. Aí escalharam o Julinho e quando a seleção entrou em campo, o Julinho foi vaiado e em pouco tempo ele fez um golaço, acabou com a defesa da Inglaterra e ele acabou aplaudido no final do jogo. Histórias são diversas, né? As histórias são diversas e é uma relação muito profunda que a seleção tem com o Maracanã, né? Até quando começou a se dizer que o Brasil estava incomodado de jogar no Maracanã porque a vaia da torcida era maior, foi uma coisa muito doída, mas um dos jogos, talvez 2 jogos citados aqui, um pelo Aélio e outro pelo Heraldo, a classificação para a Copa de 94 e a vitória sobre a Espanha na final da Copa das Confederações talvez tenham ajudado a reconstruir essa relação, né? Com certeza. Aquele jogo contra o Uruguai foi incrível. Era a volta do Romário e
Assim, ele acabou com o jogo, classificou o Brasil para a campanha do Tetra. Você vê como é a história, né? O gol do Pelé contra o Paraguai em 69 classificou o Brasil para o tri no Maracanã. E os 2 gols do Romário contra o Uruguai classificou o Brasil para o Tetra também no Maracanã. Então, assim, o Maracanã para a seleção brasileira, ele é como uma identidade nacional. Fora os títulos que conquistou, né? Conquistou a Copa América em 89, conquistou a Copa América em 2019, conquistou a Copa das Confederações em 2013. Isso sem falar numa competição que muito pouca gente fala, que é a Taça Independência de 72. Sim. Foi a primeira competição do mundo com 20 seleções e o Brasil ganhou de Portugal na final de 1-0, gol do Jairzinho aos 44 do segundo tempo, com mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Napoleão, Heraldo Leite falando, um abraço para você. Fala, Heraldo, tudo bom? Tudo bem, meu amigo. Olha aqui, como é que você explica o fato do Maracanã comemorar dia 16 de junho sua inauguração e o primeiro jogo, segundo me contou anteontem, o intrépido trepidante Deni Menezes, numa live, foi ontem, segunda-feira, tô perdido nos dias da semana aqui, com essa quarentena. O primeiro jogo foi no dia 17, entre cariocas e paulistas. Didi fez o primeiro gol. Por que se comemora dia 16 se o primeiro jogo foi dia 17 de junho? Também não sei. É uma coisa muito estranha. Que, vamos dizer assim, não se tem muita explicação para isso. Talvez porque ele foi inaugurado, né? Exato. Houve um prefeito cortou a faixa, né? Cortou a faixa, tá valendo. No dia 16 e vale o que o político quer, como no nosso país sempre funciona assim, né? Bom, a gente pode continuar a festa amanhã, Heraldo. Amanhã é o dia do primeiro jogo, então continua valendo. Amanhã a gente tem que achar o gol do Didi aí, o primeiro gol, cariocas e paulistas. O campista Didi, hein? O campista Didi. Jogou no Botafogo e no Fluminense foi técnico da seleção do Peru na Copa de 70. O Didi fez o primeiro gol do Maracanã mas foi um jogo entre cariocas e paulistas, 2 seleções. Na época era muito comum fazer isso, mas os paulistas ganharam o jogo de 3-1 da gente. Porque antigamente o Campeonato Brasileiro era de seleções. Era disputado por seleções. É verdade, tinha isso. E era legal, né? Campeonato de seleções estaduais, né? Uma realidade que a gente não pode não pode imaginar hoje. Napoleão, muito obrigado pela participação. Era maravilhosa. Aliás, o Maracanã é palco de várias realidades, entre elas rivalidades entre seleções, né? A seleção brasileira teve ali jogos marcantes não só contra o Uruguai, mas também contra a Argentina. Enfim. São muitas histórias nesses 70 anos. Muito obrigado, Napoleão, pela participação aqui no Globo Esportivo. Um grande abraço. Obrigado a vocês, um abraço a todos aí, boa noite. Boa noite. Vamos seguir aqui com as informações do seu clube. Fluminense é com o Vitor Lessa. Fala, Vitão. É isso aí, Barreto e amigos do Globo Esportivo. Fluminense e Maracanã formaram uma parceria de muito sucesso e proporcionaram aos tricolores momentos inesquecíveis com times que nunca vão sair da memória dos torcedores. Fluminense, que é dono das Laranjeiras, estádio considerado o berço do futebol brasileiro, mas que também viveu momentos de glórias no Maraca. Então vamos relembrar alguns desses momentos inesquecíveis. O primeiro título, por exemplo, do estádio em 1952, quando o tricolor bateu o Bangu por 2-0 com 2 gols do Tele Santana e conquistou o título do Campeonato Carioca. No ano seguinte, esse mesmo time empatou com o Corinthians e conquistou o que na época era considerado o Mundial de Clubes. A primeira Taça Guanabara veio em 1966, vitória sobre o Flamengo 3-1 com 2 gols de Mário Tirico e 1 de Amoroso. Em 1970, o tricolor conquistou seu primeiro título brasileiro. O Fluminense precisava apenas de um empate para erguer o troféu e o Mickey balançou as redes no empate em 1-1 diante do Atlético Mineiro. No título carioca de 71, mais de 140 mil pessoas estiveram no estádio para assistir a vitória tricolor sobre o Botafogo por 1-0, gol de Lula. E aí a gente chega em 1975, no dia 17 de agosto. O Fluminense, mesmo após perder para o Botafogo por 1-0, se sagrava campeão carioca pela 22ª vez em um Maracanã com mais de 100 mil pessoas. E chegamos nesse ano que é um ano muito especial, porque nascia ali o que hoje conhecemos como
máquina tricolor, um dos maiores times da história do Fluminense. E não tem como falar desse time sem falar do melhor jogador daquela equipe, o cara que foi considerado numa votação recente simplesmente o 4º maior ídolo da história tricolor. Eu falo de Rivelino, que estreou pelo Fluminense em pleno sábado de carnaval contra o seu ex-clube Corinthians e fez simplesmente 3 gols naquela goleada por 4-1. Rivelino, um prazer receber você aqui hoje no Globo Esportivo. E que estreia foi essa pelo Fluminense no Maracanã, hein? Lembra bem daquele jogo? Tenho certeza que sim. Fala um pouco pra gente, Rivelino. Vitor, um abraço, prazer não falar com vocês, o Rio, torcida tricolor, amo vocês, sempre obrigado pelo carinho. Mas realmente eu não vou esquecer, né? É inesquecível, né? Aí você sai, porque você sabe que eu sempre fui um jogador, eu fui um meia, depois um pouco meia atacante no Fluminense, ainda me liberaram, joguei um pouco mais à frente, tinha essa liberdade, mas não era goleador, assim, fazia bem gols, graças a Deus fazia, tinha a facilidade de bater na bola, agora fazer sempre tentando chegar perto da área, aquele rebote, aquela bola, aquele livre para bater, mas de repente numa estreia, não poderia também ter sido melhor, porque essa felicidade aconteceu, né? Os gols foram fluindo. E eu acabei fazendo 3 gols contra a minha ex-equipe, né, o Corinthians. E só um presidente com uma visão maravilhosa, o maior presidente que eu tive na minha vida, que é Francisco Horta, que eu tô tendo, eu agradeço ele toda noite, rezo por ele, porque foi uma pessoa que acreditou em mim, veio me buscar aqui, porque praticamente até havia uma possibilidade de eu não até encerrar minha carreira naquele momento difícil da minha vida, e ele me abraçou. E eu tive a felicidade de ir pro Rio e fui muito feliz, e ele montou uma equipe maravilhosa. Aí num sábado de carnaval, falou, não, vamos jogar, eu não sei, aí, pô, presidente, sábado de carnaval não vê ninguém. Pô, sábado de carnaval não vai aparecer ninguém no Maracanã, não, pô, levou a mangueira, não, é inesquecível. É inesquecível realmente aquele momento que para mim jamais vou esquecer. Imagino, Riva, é o Aelo que tá falando, boa noite para você. Essa estreia inesquecível ou aquele elástico no Alcir é mais inesquecível? Maracanã para mim, eu obrigado por ter existido, porque eu gostava daquele do Fosso, né? Quando eu fazia gol, eu tinha pro Fosso, era o verdadeiro torcedor, né? O torcedor tava ali, infelizmente perdendo esse torcedor, né? Mas eu tenho do Alcir. Tem momentos na minha vida inesquecíveis, né? Porque quando eu completei 100 jogos com a seleção brasileira, jogamos contra a Alemanha Oriental, foi no Maracanã que eu completei meus 100 jogos, até empatamos a 1, eu tive a felicidade de fazer o gol do empate. Aí de repente tinha a despedida do Pelé no Maracanã, foi o último jogo que ele entrou, que graças a Deus eu estava presente nessa partida. Uma partida de despedida do Mané Garrincha, fizemos um jogo. Eles momentos, o Maracanã foi maravilhoso na minha vida, fui bicampeão dentro do Maracanã, pode dizer, então o Maracanã para mim, eu só tenho a agradecer realmente de coração, porque foi especial. Rivelino, é o Heraldo Leite falando. Primeiro eu quero contar uma historinha sobre Rivelino no Fluminense e o presidente Francisco Horta, o visionário presidente Francisco Horta, apaixonado pelo futebol dos grandes craques. Assim ele levou o Rivelino pro Fluminense, assim ele levou Paulo César Caju pro Fluminense, levou Marinho Bruxa, Marinho Chagas, Mário Sérgio. Ele não se contentava em ter só um bom time, não. Ele tinha que ter o melhor. Tinha que ter craques do lado dele. Aí teve um dia, e evidentemente que isso rendia dividendos para o Fluminense. Por exemplo, Rivelino era o camisa 10, o que vendia de camisa 10. Aí um dia o Horta entra no Maracanã, num clássico, Fla-Flu. E aí ele olha pro campo, vê o time entrando e vê lá o camisa 10, estava um escurinho lá, a camisa 10. Aí ele, o que houve com o meu craque? Rivelino sentiu alguma coisa na concentração, no vestiário? Aí alguém olhou em volta, não, o Rivelino tá ali, ó. Mas ele tá com a camisa 8. 8? O que esse meu técnico tem na cabeça? Eu vendo não sei quantas mil camisas 10 por causa do Rivelino, ele bota o Rivelino de 8. O técnico era o Jair da Rosa Pinto, que evidentemente dias depois foi demitido do cargo. Apenas uma historinha para ilustrar o quanto o Rivelino era importante para o Fluminense e quanto ele foi importante para todas as torcidas.
O Corinthians ficou 20 anos sem título e a torcida só cresceu porque tinha um ídolo chamado Rivelino. Mas as suas alegrias maiores, claro que tirando aí o tricampeonato pela seleção, foram pelo Fluminense. Você ficou 20 e tantos anos sem ser campeão no Corinthians, veio pro Fluminense e o time foi bicampeão carioca. E você capitão do time, Rivelino. Não, foi fantástico. Isso que eu falei foi. Apesar, eu peguei a fila andando no Corinthians. Então, foram 11 anos que eu fiquei sofrendo. E infelizmente também, vou dizer para você, meu time era o pior de todos. Não teve um presidente competente como teve o São Paulo com o Laudo Natel, que era governador na época. Falou, vamos montar um time, o São Paulo também estava na fila há muitos anos, aí trouxe Gerson, armou um time lá, aí foi bicampeão carioca, bicampeão paulista, aliás. Aí ele armou para ser campeão e montou o time. Então eu peguei Pedro uma Rocha. época do Santos, Pedro Rocha, Gerson, Edson, Toninho Guerreiro, Paraná, mas o time. Então era armaram o time para ser campeão e armou. E no Corinthians, infelizmente, eles nunca armaram o time para ser campeão. E infelizmente nós sempre chegávamos. Era tudo nas suas costas. Deixa que o Rivelino vai resolver, e aí não dá. Mas era infelizmente essa situação que eu fui pro Fluminense. Pô, de repente, eu olhava, eu tava mal no jogo, de repente o Paulo César fazia aquilo, o Doval fazia aquilo, o Dirceu fazia, o Pintinho fazia. Pô, e as coisas fluíam, pô, me ajudavam. E não tô culpando ninguém, nunca culpei, nunca consegui falar é isso aqui. Mas era diferente pela qualidade que montaram um time, o presidente Otto que gostava realmente da qualidade, ele era visionário, realmente era uma pessoa fantástica, até que ele cometeu um erro, né? Aí eu brigava com ele. Vamos fazer o negócio do troca-troca, presidente. Troca-troca. Nós estamos ganhando tudo, pelo amor de Deus, vai trocar pra quê? Vamos ganhar tudo. Não, Riva, tem que fortalecer o Flamengo, o Botafogo, o Vasco. Então eu fazia aquelas troca-troca dele, né? Mas foi fantástico, foi maravilhoso, eu só tenho a agradecer realmente com a passagem que eu tive pro Rio, foi espetacular, eu só agradeço esse homem, que para mim é uma pessoa muito especial na minha vida. Rivelino, é o Marcelo Barreto, tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Boa noite. Quero saber se é verdade uma história que o Chimbica contava pra gente lá nas Laranjeiras, de ia carregando a bolsinha dele devagarzinho quando o técnico da máquina mandava dar instrução, porque ele sabia que ia chegar na beira do campo, vocês iam dar um monte de bronca nele e dizer que vocês é que iam resolver dentro de campo, e ele voltava quietinho, o treinador perguntava, deu uma instrução, Chimbica? Ele falava, dei sim, professor, pode deixar que tá tudo certo. É verdade isso, não? Marcelo, o Chimbica era corneteiro pra cacete, esse que era o problema. Tinha isso? Ele acrescentava o pitaco dele, né? Ele conectava, então ele ia falar com a gente e falava, cala a boca, você vai falar e você vai apanhar, mas depois você apanha da gente. Você deixa com a gente aqui, a gente resolve. Mas o Chimbica era outro personagem maravilhoso do Fluminense. Quando perdi o jogo, ele ficava porque era o roupeiro, né? Praticamente ele cuidava das coisas lá. Que ele conectava, Marcelo, cala a boca do Chimbica, toda que te cuida aí, Chimbica, né? Mas foi lá, apesar que lá eu só tive, Marcelo, no Fluminense, eu só tive ali, fiquei pouco tempo, acho que eu fiquei nem 5 anos dentro do Fluminense. Foi 7, 5, fiquei 7, 5, 7, 6, 7, 7, 8, 7, 8 eu saí, né, que eu fui pra futebol. 4 anos. Mas 4 anos da minha vida inesquecíveis, 4 anos maravilhosos, minha vida mudou tanto quando eu fui pro Rio. Graças a Deus, é que eu falei, não canso de agradecer a esse presidente Horta. Ficou 4 anos no Fluminense e tem hoje o tamanho de ídolo que teve Pinheiro, que teve Castilho, que ficaram a vida inteira, que são ídolos eternos do Fluminense, e o Rivelino é um ídolo do mesmo tamanho. É sem dúvida um fenômeno. Eu só tenho a agradecer realmente. Realmente eu soube dessa enquete, você falou, eu fiquei em 4º lugar, pra mim, quantos anos tem o Fluminense? Quantos anos tem o Fluminense? Desculpa falar que eu mais de 100, lembro. Né? Mais de 100. Quantos jogadores passaram nesse clube? Quer dizer, e hoje eu tenho a felicidade de estar em 4. Pô, pra mim, você não sabe o que é o prazer, a felicidade de ser lembrado dessa maneira. Realmente só tenho a agradecer. E olha, eu vou falar uma besteira pra vocês. Besteira não, falar uma verdade. É pena que o Campeonato Brasileiro não era pontos corridos, porque senão o Fluminense era bicampeão.
brasileiro, 75, 76, porque nós estávamos disparados de todo mundo. Nós estávamos classificados, tanto é que as duas competições que nós chegamos à semifinal, infelizmente não chegamos à final, a gente jogava só na final no Maracanã para decidir, né? No Maracanã pela campanha que nós fizemos, que estiver fazendo dentro do Campeonato Brasileiro. Relembrar talvez o gol mais bonito da sua carreira, e olha que não foram poucos, hein? Aquela obra de arte já citada aqui pra cima do Vasco, quando você dá aquele elástico no Alci, passando por mais 2 jogadores e fazendo o gol da vitória daquele jogo. Vamos ouvir, Rivelino, vamos relembrar esse gol histórico e inesquecível. Prepara-se para o contra-ataque, Riva vem trazendo, prepara-se, lança, não, venceu a linha divisória do gramado, ajeitou para a canhota, não lança em jogada individual, ainda caminha Rivelino até a altura da linha mera contrária, na ponta direita para Manfrini, recebeu Manfra, assediado pelo René, atrasou Rivelino, engraxou a mortífera, não dispara, ainda Rivelino em jogada individual, enfrenta Alcir, passou-lhe entre as pernas, correu, entrou na área perigosa, vai marcar, atirou, é gol! É golaço! Gol! Rivelino, camisa número 10. Quando eram decorridos 21 cravados de luta na segunda etapa, agora no placar de Rivelino, camisa número 10. Vasco da Gama 0. Rivelino, então, com esse gol maravilhoso, inesquecível, queria me despedir de você. Rapaz, eu tô arrepiado, imagina o Rivelino aqui no Globo Esportivo de hoje. É um ídolo do Fluminense, mas um ídolo acima de tudo também do futebol brasileiro. Foi um prazer ter você aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês aí, do Rio, principalmente para a torcida tricolor, um beijo no coração. E era o Cury, né, que narrou? Isso, Cury, Jorge Cury. Jorge Cury, pô, fantástico, inesquecível. Foi um dos gols maravilhosos. Eu errei o Dido, hein? Eu fui feliz que a bola passou nas pernas do Alcir. Mas foi um gol que marcou minha vida e bom programa para vocês e obrigado pela oportunidade. Peraí, como é que é o negócio? Você errou o drible? Errou, não sei porque ele resolveu contar isso, já fez algum tempo, mas não, deixa a gente acreditar que foi por querer, pô. Porque quando eu dava o drible, o elástico, como era um movimento rápido, eu dava, ele vinha pra minha direita aqui. E quando eu fui no Alci, que eu dei, sem querer, quando eu puxei, pegou no bico da minha chuteira e a bola foi embaixo das pernas dele. Quando foi, então eu já fui, né? Aí falei, já que passou, eu vou embora. Aí nem olhei pro Alci, coitado. Aí eu passei no meio dos dois, era René, não sei o que, falei, vamos dar uma pancada. Mas quando eu toquei na frente, eu matei os dois na correria. Aí eu dei o Miguel, olhei num canto e meti o Andrade, aí matei o Andrade, meti pra cá, também foi o gol. Mas errei, eu tô consciente, errei o drible. Agora, eu dei um drible desse também, foi Fluminense e Bayern de Munique, nós ganhamos de 1-0, eu dei no Beckenbauer. Ele entortou um pouco a espinha. O Beckenbauer, olha só. Você lembra desse jogo? Nós jogamos com o Bayern de Munique, acho que foi em 75, até o Gert Miller foi, o Kleber entrou, deu o elástico, meti o Kleber e o Gert Miller fez, nós ganhamos de 1-0. Praticamente era a base da seleção de 74 da Alemanha. Mas é Maracanã, né? O Maracanã, a gente tá lembrando do Maracanã, coisa fantástica e maravilhosa. Espetacular. Muito bem, Barreto. Seguindo agora, relembrando mais uns momentos aqui marcantes, históricos para o Fluminense no Maracanã, a gente vai pular para o ano de 1983, ano da chegada de mais um grande ídolo tricolor, que foi o Romerito, o Dom Romero, autor daquele gol do título brasileiro sobre o Vasco, bicampeonato do Fluminense, vitória por 1-0 em 1984, diante do Maracanã para quase 130 mil pessoas. O Romerito fez 211 jogos pelo Fluminense, marcou 59 gols com a camisa tricolor. E aí vamos um pouco mais para frente, para outro momento inesquecível que entrou para a história do estádio, um gol antológico que sempre será lembrado de forma muito especial. Fla-Flu de 95, 120 mil pessoas no Maracanã.
Um jogo emocionante que foi decidido com um gol de barriga nos últimos minutos da partida. No ano do centenário do rival, Renato Gaúcho foi o autor daquela obra-prima e responsável pelo 28º título carioca tricolor. Ele também deixou um recado em homenagem ao Maraca. E para eu falar de Maracanã, é falar sem dúvida alguma, pelo menos na minha opinião, do maior estádio do mundo, onde tem muitas histórias, onde de minha parte eu fiz muitas histórias também com a camisa da seleção. Tive o prazer de jogar com as 3 camisas entre os 4 grandes do Rio, e tive o prazer de trabalhar também com a camisa do Vasco como treinador, e tive o prazer também de dar algumas voltas olímpicas. Então me sinto uma pessoa privilegiada por fazer parte desse estádio maravilhoso, desses 70 anos, e espero que ele continue assim. Muita gente fazendo histórias, alegrando os torcedores, alegrando vocês da imprensa, e que eu possa ter o prazer de mais cedo ou mais tarde voltar ao Maracanã para trabalhar como treinador. Um grande abraço, Maracanã, parabéns. Aí, portanto, o Renato Gaúcho é autor daquele gol inesquecível no Maraca. O Heraldo tem muita história, já falou aí pra gente no Globo Esportivo de hoje. O último título do Maracanã, do Fluminense, no caso, foi em 2018, no estádio, campeão carioca em cima do Botafogo por 3-0. Tem um jogo inesquecível pra torcida tricolor, não foi de título, mas aquela noite era como se fosse, que foi aquela classificação histórica para as quartas de final da Libertadores, eliminando o São Paulo nos acréscimos com aquele gol de cabeça do Washington Coração Valente. Foi talvez um momento de maior emoção para uma geração de tricolores, um dos maiores jogos do clube nos últimos anos. Isso a própria torcida elegeu há pouco tempo. Os títulos brasileiros também de 2010 e 2012 não foram conquistados no Maracanã, mas o jogador que mais representa essa geração, o capitão daquelas equipes, está de volta, e ele tem muita história nesse estádio. Foram 27 gols com a camisa tricolor no novo Maracanã, além de mais 3 com a camisa do Cruzeiro. Ele voltou e vai brigar com o Gabigol pela artilharia do estádio no período pós-reforma para a Copa do Mundo. E ele também deixou um recado pro Maraca. Fala aí, Fred. Falar do Maracanã para mim é sempre motivo de muita honra, de muito orgulho, e ao mesmo tempo me deixa muito nostálgico. Eu lembro quando eu era moleque em Teoflotone e eu tinha o sonho de virar atleta profissional, o sonho de jogar no Maracanã, e graças a Deus isso tudo aconteceu. Creio que esse sonho não era só meu, é o sonho de todo atleta hoje, de toda criança que sonha em ser jogador de futebol do nosso país. Então eu tenho essa honra e esse prazer de ter capítulos aí dentro, né, que me marcaram muito. Gols importantes, como a final da Copa das Confederações com a camisa da seleção brasileira, títulos, né, gols da minha estreia do Fluminense, que eu fiz 2 gols e ficou marcado para sempre assim na minha memória, no meu coração, da nossa torcida. Então quero mandar um beijo especial para esse estádio mais lindo e charmoso do mundo. Então vamos ouvir o primeiro gol do Fred com a camisa tricolor lá em 2009 contra o Macaé. Olha a descida, é de Maicon na ponta direita, dentro do cruzamento, ajeitou a direita na grande área, cruzou, bateu na zaga, quarta zaga, de qualquer maneira o Bandeira dá que houve toque de mão. Quem se prepara para a cobrança de volta é Maicon pela ponta direita, ao lado da grande área, bateu pelo outro, cabeçada, entrou! Fred, estreia com gol, Fred de cabeça, se antecipou o goleiro, se antecipou a zaga, Fred, camisa 9, faz seu primeiro gol no Fluminense, e na hora do sufoco, empata o jogo 23 do segundo tempo, Fred, camisa 9, agora tudo igual, Fluminense 1, Macaé 1. É o primeiro gol de Fred no campeonato. Ele estreando hoje. Olha que ele não estava inteirão, e faz o gol e já anima a galera. Fred, que foi eleito recentemente o segundo maior ídolo da história do Fluminense, uma história que está prestes a ser retomada agora assim que os jogos voltarem. Bom, foram 38 títulos conquistados pelo Fluminense no estádio, no Maracanã, e tantos outros momentos inesquecíveis que a gente não vai conseguir relatar aqui pelo tempo, claro. Todos esses jogos, títulos e ídolos fizeram de Fluminense e Maracanã uma dupla das mais históricas e ricas do futebol brasileiro. Barreto. Valeu, Vitão. A gente segue aqui com as lembranças
do seu clube no Maracanã. Camila Carelli. Oi, Barreto, boa noite pra você, pros nossos ouvintes aqui do Globo Esportivo. É evidente, né, que o Botafogo também tá na história do Maracanã e o Maracanã na história do Botafogo, né? Alguns dos títulos mais importantes da história do Glorioso foram conquistados também no Maracanã, né? O Botafogo tem algumas conquistas, algumas goleadas, algumas lembranças muito presentes na memória do seu torcedor, mas a maior delas, isso até recentemente, né, em votações e redes sociais, os torcedores fizeram essa eleição, o principal título maior da história do Botafogo, título internacional do Alvinegro, que foi justamente a Conmebol de 93, né? O primeiro jogo foi disputado no Uruguai no dia 22 de setembro de 1993. O jogo terminou empatado em 1-1. O Botafogo disputou aquela final contra o Peñarol. E aí o segundo jogo no Maracanã, no dia 30 de setembro de 1993, empate no tempo normal em 2-2 nos pênaltis. O Botafogo venceu por 3-1 e foi o campeão e tem esse título internacional na sua história, o título da Conmebol, que hoje seria mais ou menos o equivalente à Copa Sul-Americana, né? O Peñarol foi quem abriu o placar. Depois o Botafogo fez o primeiro gol, empatou com o Eliel, e quem fez o gol, o segundo do Botafogo, depois o Peñarol empataria, né? Teríamos a disputa nos pênaltis, foi o Simval, que é autor do gol que coloca o Botafogo nessa decisão de pênaltis e também no título da Conmebol. E o Simval agora, 8h21 da noite, está ao vivo com a gente aqui no Globo Esportivo para lembrar um pouquinho desse título, da importância que ele tem na história do Botafogo. Simval, era um título que no início da competição parecia até um pouco distante, né? Ninguém credenciava muito o Botafogo a ser o campeão, mas aí nos pênaltis e já na final, como mais credenciado, claro, a ser campeão. Qual a sua lembrança daquele dia 30? Eu acho que você vai lembrar da disputa de pênaltis também, porque você não fez o teu, né? Você perdeu o pênalti, mas fez um gol no tempo normal que botou o Botafogo na disputa. Boa noite. Boa noite, justamente, sabe? A lembrança ali, sabe, é de uma época de muita dificuldade, sabe? O Botafogo estava num problema muito sério, o Emil tinha tirado o time, levado o time embora e o Botafogo praticamente entrou com a categoria de base, né? Eu cheguei ali, mais uns 3, para nós podermos tentar fazer um time competitivo, né? Aí no andar da competição, o Carlos Alberto foi colocando para nós que nós éramos capazes. E o ponto-chave daquela conquista foi o jogo contra o Atlético Mineiro. Nós perdemos de 3-1 no Mineirão e ele falou para mim que o gol que eu tinha feito tinha feito com que nós pudéssemos classificarmos. Eu falei, mas como assim, Carlos Alberto? Eu falei, não, 3-0 aqui a gente não revertia, não. Aí nós conseguimos reverter 3-0 no Caio Martins. Aí nós fomos para a final, né? O primeiro jogo nós apanhamos muito, apanhamos literalmente dentro e fora de campo. Na hora que terminou o jogo nós não conseguíamos voltar para dentro do vestiário, porque os uruguaios batiam em nós. Eu pulei de uma altura de quase 3 metros para voltar pro túnel para poder ir embora. Ficamos trancados ali dentro do vestiário até a polícia chegar e escoltar nós. No Maracanã também nós apanhamos bastante, e o gol que eu fiz lá é um gol que eu me recordo muito bem, praticamente da minha carreira é o mais importante. Fiz um gol que o torcedor ficou todo enfurecido na comemoração. Depois da cobrança de pênalti também. O interessante disso, o detalhe é que quando nós chegamos no Maracanã, o jogador tem aquele hábito, né, de poder entrar no gramado para poder ver como é que tá o gramado, como é que vê o torcedor. Tinha uma média de 10 mil pessoas. Aí nós comentamos, né, o torcedor não acreditou e nós não tá acreditando em nós, né? Só que nós começamos a aquecer, o auxiliar técnico chegou e falou assim, o torcedor chegou. Mas como assim não? Vocês vão jogar para 60 mil pessoas. Não é possível. Então, de última hora o torcedor chegou, acho que tinha 3 ou 4 portões abertos do Maracanã, não dava para conter a multidão, tiveram que livrar os portões, abrir os portões para que a torcida realmente pudesse entrar e ver o jogo. E realmente nós entramos pro jogo, tinha 60 mil pessoas lá torcendo por nós. E no final, graças a Deus, deu tudo certo, que nos pênaltis eu abri a batida lá e eu acabei errando, né? Eu era o batedor oficial, mas depois o William, o André, o próprio Perivaldo, eles conseguiram converter o deles aí, e aí uma comemoração muito importante, um título importante pro Botafogo, né?
Simval, eu, Heraldo Leite falando, eu queria lembrar com você uma coisa. O Carlos, você há pouco no início falou sobre Carlos Alberto Torres, né? Como ele motivava os jogadores, porque o time do Botafogo não era uma equipe tecnicamente brilhante. Aliás, ninguém apostava que o Botafogo pudesse ser campeão naquele ano da Copa Conmebol. E o Carlos Alberto tinha sido técnico pela primeira vez do Flamengo, e ele chegou exatamente com esse discurso naquela época: vou chacoalhar o time. Essa expressão ficou muito viva na memória de todos nós que vivemos na imprensa desde um tempo mais remoto. E no Botafogo, exatamente como é que ele se comportava com vocês, para mostrar para vocês que o Botafogo tinha tanta capacidade quanto qualquer outro time de ganhar o título, Simval? Para você ver que ele tinha uma capacidade, ele não era calmo, não. O Carlos Alberto é uma pessoa muito nervoso, né? Nervoso, ele não conseguia conter isso. Eu não tinha chegado ao clube ainda. O pessoal conta que a chegada do Carlos Alberto foi assim: o Botafogo não tinha dinheiro, Mauro Ney Palmeira e Antônio Rodrigues foram na casa dele em Copacabana e falaram que não estavam sem treinador e precisava de treinador, só que não tinha dinheiro para pagar eles. Ele simplesmente conseguiu fazer uma excursão para o Caribe, e no qual todo o dinheiro que tinha lá era o dinheiro para pagar ele. E o primeiro jogo feito ali foi contra a seleção francesa. O primeiro tempo acabou 2-0, ele chegou no vestiário e falou para os caras assim: vocês estão de sacanagem, perder para esse time ruim. O time voltou e fez 4-2. Sabe esse tipo de chacoalhada dele, assim? Ele falou que o time da seleção francesa era ruim e ele conseguiu mexer com a gente, sabe? E a véspera da final, nós estávamos fazendo um coletivo com 10 minutos, ele simplesmente parou o coletivo e falou: o Perivaldo deu 3, ele errou 3 passes. Ele falou: não, pode parar, não vou ficar aqui passando nervoso, não, eu tô super nervoso. Ele simplesmente parou o treino. Nós tentamos conversar com ele: vamos lá, a gente vai tentar se empenhar mais para poder falar: cara, vocês chegaram até aqui, vocês já fizeram o que tinha de ser feito. Amanhã, se não der certo, não vai ser por causa desse treino de hoje. Eu não vou mais ficar aqui nervoso com vocês, que vocês não conseguem acertar o passe. Quem tiver de bater o pênalti vai bater o pênalti, quem tiver de bater a falta vai bater a falta, quem quer fazer bobinho vai fazer bobinho, quem quiser finalizar. Não vou. Aí ele sentou lá, cara, e nós fomos assim pro dia da final sem treinar. Um dia antes nós não treinamos. Olha só. Impressionante. Simval, é o Aelo falando, boa noite, cara. Queria te ouvir sobre Maracanã. Assim, teve essa conquista, mas jogar no Maracanã, jogar no estádio, eu fico imaginando, para quem ainda é garoto, começa a jogar futebol, independentemente de morar no Rio de Janeiro ou não, sobretudo quem não é do Rio, deve imaginar assim: poxa, um dia jogar no Maracanã por causa do simbolismo do estádio. Como é que foi para você jogar pela primeira vez, por exemplo, no Maracanã? Cara, isso não tem preço, né? Primeiro, quando você é criança, é o que eu já falei, né? Eu cresci, eu tenho a idade de 49 anos, então eu praticamente, quando fui conhecer de bola, ou gostar de bola, é quando aquele time do Flamengo de 81, que tinha Zico. E então eu cresci vendo quem fazia gol em Maracanã era Zico, era Roberto Dinamite, era Eloy, que é justamente meu conterrâneo aqui. Aí você tem um sonho de ser jogador de futebol. Aí você conseguir entrar no Maracanã e jogar no Maracanã já é um feito enorme. Agora você imagina você conseguir fazer gols no Maracanã e gol na final ainda, né? Então é um sonho que você simplesmente, você nunca sonhou em ter isso aí. Ó, cara, é de uma felicidade, sonho, né? O melhor dos sonhos, com certeza, sabe? Você crescer querendo ser pelo menos um jogador de futebol. Aí você conseguir jogar no Maracanã e ainda ganhar um título e fazer gol, não tem coisa melhor, sabe? Simval, é o Marcelo Barreto, tudo bem? Bom, Barreto. Você falou das grandes emoções que viveu no Maracanã, mas eu quero falar do grande susto que você levou, né? Que a gente estava relatando aqui que você perdeu aquele primeiro pênalti, né? E você contou pra gente com muita naturalidade. Então, depois o pessoal foi lá e fez o gol, mas como é que você viveu aqueles minutinhos ali? Conseguiu olhar pro capitão naquela hora, não? Não, Barreto, eu vou falar pra você ali. Pra começar, num jogo normal, o cara que vai pra bater o pênalti, ele já vai, em qualquer tipo de decisão, ele vai
praticamente numa tensão muito grande, sabe? Quem falar que não treme, que não meio que em transe, quem não faz isso, acho que esses loucos, igual tipo o Djalminha, os loucos Abreu, que dá essas cavadinhas assim, esses caras pra mim são loucos, né? Fazer esse tipo de coisa. Ainda mais uma decisão, você com 60 mil pessoas. Eu tenho um relato que isso o cara me relatou depois. Quando eu errei o pênalti, um torcedor, na época, podia entrar com latinha no Maracanã de cerveja. O torcedor, ele começou a rasgar a latinha de cerveja na boca e passar no corpo, cara. Por causa daquela cobrança minha. Caramba. Quando eu errei aquilo, cara, eu não sabia como voltava. Virou uma avenida pra mim, aquele meio campo lá. Se tivesse um buraco, eu queria entrar dentro, né? Porque a fala é a seguinte, eu fiz 8 jogos, 8 gols, aí eu coloquei tudo a perder agora. Rapaz, tanto é que todo momento eu chorei aquele tempo todo, nós somos campeões, eu continuava chorando por ter errado aquilo ali, eu não tinha errado durante a competição e no momento que não podia errar, eu acabei errando, né? Simval, mas você errou o pênalti, mas fez o gol que deixou o Botafogo com condições de chegar nessa disputa, de ser o campeão da Conmebol, e por isso a gente se despede, agradece você, claro, mais uma vez a tua participação aqui no Globo Esportivo, dá parabéns pra você também, porque todo mundo hoje comemora junto com o Maracanã os 70 anos, e claro, vamos botar você pra ouvir aqui a emoção da narração do teu gol naquele 30 de setembro de 93, Botafogo 2, Penharol 1, quem narrou foi o Bom de Bola. Edson Mauro. Olha o Botafogo se posicionando, bola cortada pela defesa, pelo Cláudio, adianta pela intermediária, a bola vem para Marcos Paulo trabalhando com o Ariel, é desarmado, opa, Denis! É isso aí, Edson, o ato de toque, quando os jogadores do Botafogo reclamam muito mais do que isso, reclamam um empurrão, reclamam uma série de problemas da defesa do Penharol. É o Botafogo Simval pressionando, tá lá também o jogador Simval, vai partir para a bola, é o Botafogo pressionando, levantou, mandou ele, o Simval atirou, caiu, é gol! Botafogo! Gol do Botafogo! Botafogo! Simval é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro de falta, jogada ensaiada, eu vi Simval, número 9 aos 22, mexeu no placar, um gol lindo, colírio, no pé do Simval, é crau, galera, esse gol faz parte do meu show, Simval. Um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. Bacana, hein, Simval? Obrigada, boa noite obrigada pela participação aqui. Valeu, boa noite, obrigado a vocês por isso, hein? Tá certo, o Simval conversou com a gente sobre o título de 93, eu tenho certeza que tem alvinegro falando assim, vocês não vão falar de 89? Claro que a gente vai falar de 89, do gol do Maurício, da vitória do Botafogo no Campeonato Carioca em cima do Flamengo, dia 21 de junho de 89, 1-0 Botafogo, o gol que tirou o Botafogo de um jejum de 21 anos sem títulos, e o Maurício devolveu no Maraca, claro, o título, dessa vez o título carioca ao Botafogo, e ele fala sobre essa recordação também. 70 anos de Maracanã, uma recordação imensa eu tenho, quando entrei naquele estádio para a decisão de 89, que eu olhei para a arquibancada e vi lá a minha torcida vibrando com a gente, iria ficar marcado na história. E eu, graças a Deus, tive essa oportunidade de quebrar um jejum de 21 anos e tá marcado na história do Maracanã. Foi meu divisor de águas, eu passei a ser conhecido mundialmente, reconhecido em todo o Brasil. Sei lá, Maracanã é tudo, foi tudo na minha vida. Foi meu palco de exibição, de ultrapassar as barreiras da vida, que me projetou para outro lado do mundo. Através do Maracanã, fui parar na Espanha, fui parar no Japão, fui parar no mundo árabe. Parabéns, Maracanã, pelos seus 70 anos. E obrigado por me proporcionar uma das maiores alegrias da minha vida, fazer um gol que marcou a história do meu time Botafogo. E o gol do Maurício, 1-0 Botafogo em cima do Flamengo em 89, foi narrado pelo José Carlos Araújo. A
Grafite comigo, galera, na Mazolinha dentro da grande área. Penetrou, cruzou, era pra Maurício, escorou e gol! Além desse título de 89, né, foram outros 10 campeonatos cariocas do Botafogo conquistados no Maracanã, né? Além disso, teve o título da Conmebol, o Campeonato Brasileiro de 95, que o primeiro jogo foi vencido pelo Botafogo em cima do Santos, 2-1, também no Maraca. A Taça Brasil de 68, que a CBF já reconhece como Campeonato Brasileiro, 4-0 em cima do Fortaleza, também no Maracanã. 4 títulos de torneio Rio-São Paulo conquistados também no maior do mundo. E algumas curiosidades para o torcedor: o Quarentinha é o maior goleador também, além de ser o maior goleador do Botafogo, também o que mais balançou as redes no Maracanã. Dos 313 gols dele, né, 95 foram no Maraca. O maior público do Botafogo, quase 160 mil pessoas no Botafogo, 3-0 Flamengo. E contra outro clube que não grande do Rio, maior público de 111.641 torcedores, vitória sobre o Bangu por 2-1 em 67. Além disso, a última vez que o Maracanã registrou 100 mil pessoas, ou mais de 100 mil pessoas, foi num jogo do Botafogo, a final da Copa do Brasil, que infelizmente o Botafogo perdeu para o Juventude em 99. Quase 102 mil pessoas estavam no estádio, no Maracanã, naquele dia. Barreto. Valeu, Camila. Vamos a mais uma rodada de informações no Pique com os Trepidantes. Rapidinha. Rapidinha, Hugo Lago. E já em compasso de espera para a volta do Campeonato Carioca, o técnico Ramon, no treinamento de hoje, praticamente definiu a equipe que entrará em campo no próximo final de semana, caso o campeonato seja oficialmente retomado. Fernando Miguel no gol, Pikachu na lateral direita, Castan e Ricardo Graça, os 2 zagueiros, Henrique na esquerda. No meio-campo, Andrei, Raul, Bruno César e Benítez, e na frente, Thales Magno e Germán Cano. No Pique, Renan Moura. Na entrevista coletiva pela manhã, Marcelo Crivella afirmou que não há riscos de jogos no Maracanã, como o hospital de campanha ao lado no Célio de Barros. O prefeito ainda afirmou que o presidente Jair Bolsonaro virá ao Rio de Janeiro para acompanhar o estadual. Só não especificou qual jogo. Vamos nessa, Vitor Lessa. O Fluminense deu continuidade ao processo de testagem do departamento de futebol. Após comissão técnica e outros funcionários, os jogadores do profissional e também do time sub-23 foram testados durante todo o dia de hoje. Apesar disso e da iminente volta do Campeonato Carioca, o clube ainda não tem prazo para retomar os treinos presenciais no CT Carlos Castilho. Fecha a conta, Camila Carelli. O departamento médico do Botafogo deve receber até amanhã todos os resultados dos jogadores, familiares e comissão técnica testados para a Covid-19. Mesmo que ainda não fale em retorno do Carioca e só defenda a retomada dos jogos no mês que vem, é possível que o time volte às atividades ainda esta semana. Muito bem, vamos fechar agora o giro com as lembranças do seu clube no Maracanã. Com Hugo Lago. Boa noite, Hugo. Boa noite, Marcelo Barreto, amigos do Globo Esportivo. Vasco, que foi o primeiro campeão do Maracanã, é bom que se diga. Já eu vou trazer outros números da história do Vasco, na relação que o Vasco tem com esse que durante muito tempo foi o maior estádio do mundo e que, sem dúvidas, hoje, no seu aniversário de 70 anos, é tratado por quase todo mundo como o estádio mais importante do mundo, apesar de ter sido diminuído na sua capacidade de receber públicos, depois de ter passado por muitas obras, entre elas para receber mais uma Copa do Mundo, no caso de 2014, a exemplo do que aconteceu em 1950. Mas de 1950 para cá, de tantos jogadores, tantos craques que passaram pelo gramado desse que é o maior estádio de todos os tempos em importância, um deles é o maior ídolo da história do Vasco, o maior artilheiro do clube,
um dos grandes goleadores do Maracanã e que fez desse estádio uma espécie de casa para ele e para os vascaínos que tanto vibraram com os gols marcantes de Roberto Dinamite, que está aqui com a gente. Roberto, obrigado pela sua participação. É muito bom ouvir o maior ídolo da história do Vasco, um dos grandes nomes do Maracanã, nesse dia tão importante para o estádio. Boa noite, Roberto. Boa noite, Hugo. É um prazer muito grande estar falando num dia tão especial e importante não só para nós, jogadores, mas para todo o povo brasileiro, de modo geral, que gosta do futebol, que adora futebol, que adora o Maracanã. Acho que ali é a casa de todos, né? Então eu quero aproveitar e desejar essa data tão especial e, se possível, até relembrar alguns momentos ali dentro do Maracanã, que eu fui muito feliz. Nós vamos relembrar com toda certeza. Roberto, de cara já quero te deixar numa sinuca. Qual foi o jogo mais importante no Maracanã para você? Foi aquela final de 74, quando o Vasco ganhou pela primeira vez o título de campeão brasileiro? Ou foi aquele jogo com o Corinthians em 1980 que você só fez 5 gols só? É aquela situação, né, cara? Eu acho que 74 o título foi importante e tal, mas eu acho que essa volta ao Brasil num jogo contra o Corinthians, acho que ela marcou muito para mim, em particular, porque foi a volta para minha casa, para meu país, a volta para o Maracanã. Eu estava vendo aí com mais de 100 mil pessoas, né? E uma preliminar também de adversários ali, Flamengo e Bangu, e o torcedor do Corinthians, mas o torcedor do Vasco foi ao Maracanã e nós fizemos realmente uma grande festa, porque marcar 5 gols numa partida, acho que esse foi a primeira e a única vez que eu fiz isso e contra um grande adversário, que foi o Corinthians. Com toda certeza. Então acho que dá pra gente ouvir aí, já que você quer se emocionar, quer relembrar esse feito histórico, acho que dá pra gente ouvir o 5º gol nessa goleada de 5-2, marcada em 1980 pelo Campeonato Brasileiro, na sua volta do Barcelona. Esse gol foi narrado aqui na Rádio Globo pelo Jorge Cury. Vem descendo agora Peter, levanta a boca na meta, a pelota cruza a extensão da área, desceu para Pintinho. Carlos Alberto Pintinho aplica um chapéu em Basílio, entregando o couro no meio de campo a Dudu, daí para Guina. Guina corre em direção à linha divisória do gramado, outra vez a Dudu. Dudu vence a linha de meio de campo, deu a Guina. Guina vem trazendo, lançou a Roberto, recebeu o Roberto, procura agora se desvencilhar, entrou na área, atirou, golaço! Roberto, camisa número 10. Quando eram decorridos 26 cravados de luta na etapa final, agora no placar do Ponto Frio Bolzão, 5 de Roberto, camisa número 10. 2 caçapava, 5 soccer 19. Venceu o Corinthians por 5-2 naquela oportunidade. Para quem não lembra ou não sabe, o Roberto Dinamite era atacante do Barcelona. O Vasco trouxe ele de volta, repatriou o seu grande ídolo, e no primeiro jogo no Maracanã, com a torcida do Vasco lotando, como ele mesmo lembrou, diante desse grande adversário, Roberto fez 5 gols nessa goleada de 5-2 sobre o Corinthians, que também tinha Sócrates em campo. Realmente, cara, eu estava ouvindo agora o Jorge Cury e realmente fiquei arrepiado. Acho que essa é a magia do futebol, essa é a alegria de jogar futebol, e realmente mexe com todo mundo, mexe com a gente, mexeu comigo agora aqui, cara. Pô, muito legal, pô, fico muito feliz, né? E feliz também pelo Maracanã, que é um estádio realmente fantástico, que emocionou a muita gente que sempre ia ao Maracanã e que gostava de clubes adversários, né? Então acho que o Maracanã merece
ser tratado com esse carinho, com esse respeito, porque acho que todo grande jogador que jogou no Maracanã e todo grande jogador que não jogou gostaria de ter jogado. Então é isso, é uma emoção, é uma sensação realmente fantástica. E eu fecho os olhos aqui, volto no tempo e é algo realmente que me emociona, que me deixa muito feliz. Tá? Mais uma vez, obrigado Maracanã por tudo, né? Por não só os gols, mas o torcedor, daquele tempo da geral, né? Arquibancada lotada. O que eu falo do Maracanã, porque era todo um ritual de que você tinha que chegar no estádio, ir pro vestiário, trocar de roupa, aquecer, ir pro campo, saudar tua torcida e ir pro jogo. O ritual era praticamente o mesmo, mas a sensação que eu tinha é que a cada jogo estava se renovando, era uma coisa nova. E um detalhe que eu coloco aqui, normalmente a nossa entrada, o coração estava batendo lá em cima, cara. Pra ter uma ideia, era 100, 110 por minuto, porque além do aquecimento você tinha essa sensação de subir a boca do túnel ali e ir lá na tua torcida e depois quando tu entrava no momento mágico, aquecimento, né? No bate-bola ali, o teu coração dava aquela, né? É muito legal, que só quem viveu assim, eu acho que o torcedor também viveu isso de uma forma muito especial. Então, mais uma vez, agradecer a todos e principalmente ao Maracanã, ao Vasco, de ter me dado essa condição de jogar esse tempo todo, de ser o jogador que fui e eu torno a dizer, eu acho que essa troca, essa energia do Maracanã é muito, muito, muito positiva. Então, mais uma vez a todos, né, que por ali passaram, amigos, adversários, né, mas no final grandes amigos ali que nos respeitamos bastante. Então, parabéns Maracanã. Grandes ídolos que viveram na mesma época, né? Zico, Roberto Dinamite, Rivelino, viveram essa magia do Maracanã ao mesmo tempo, né, Roberto? E a gente fica arrepiado, se você contando, você falando aí, se emociona, arrepia a gente aqui, porque nós vivemos isso juntos. O Heraldo está falando, eu queria só saber de você, queria só que você comentasse aquele outro grande momento seu, né? Que foram muitos e muitos, você é um dos maiores artilheiros de todos os tempos da história do Maracanã, do gol em cima do Osmar Guarnelli. Outro dia a gente conversando, eu estava comentando que o Osmar não gostava nem de lembrar daquele lance, porque parecia, poxa, vocês só lembram desse gol, parece que o Roberto só fez esse gol na vida, só porque foi um lençol em cima de mim. É porque a beleza da jogada é tão grande que não tem como a gente não lembrar como sendo um dos gols mais bonitos da sua carreira. E você tem um detalhe que você me contou, de que você, na hora da conclusão, depois do drible, quase foi desarmado pelo outro zagueiro do Botafogo que chegava na jogada. Como é que você lembra desse lance? Realmente, mas eu até entendo a situação do Osmar, mas eu sempre, quando falo desse gol, primeiramente eu busco reverenciar esse cara que foi um dos grandes zagueiros com quem eu tive a oportunidade de jogar. Um cara tecnicamente excepcional. Mas o gol ele teve essa importância também, porque foi um gol já no finalzinho, né? Eu lembro que o Vasco precisava da vitória, eu fiz um gol aos 39 e fiz esse gol aos 44 já do segundo tempo. Então foi um momento assim muito especial, porque esse lance, como você colocou aí, é uma questão de segundos, né? Quando eu peguei a bola do lado esquerdo, meti a bola na área pro Del, o zagueiro cortou, ficou o próprio Osmar, a bola voltou para mim, eu meti pro Zanata na direita, o Zanata deu um rodopio e meteu a bola alto na área. Então a bola, quando chegou na área, veio em cima de mim, eu dominei no peito e o Osmar veio para solar, né, para não permitir o chute. E aí eu dei um lençol, eu consegui dar um lençol
E quando eu fui para finalizar, quem joga a bola sabe que normalmente quando você der, é só você deixar a bola cair um pouco ou ir lá embaixo quase para você pegar com mais eficiência, né, da finalização do chute. E eu fiz o contrário, quando eu dei o lençol, eu não deixei a bola cair muito, eu peguei de voleio, entendeu? Eu peguei em cima a bola e dei sorte porque o Nilson, que era o guarda-zagueiro do Botafogo, ele veio para cortar, ele estava próximo. E eu lembro que quando eu toquei na bola, que eu finalizei, ele fez o movimento do corte, né, para tentar pegar a bola, a chuteira dele pegou embaixo da trava da minha chuteira. Então, se eu deixo cair mais um pouquinho, a bola ia estourar e eu não conseguiria fazer o gol. Então, com todo respeito, eu sempre falo ao Osmar, mas foi realmente um gol muito bonito. Um gol daquele momento ali na hora em que deu a vitória ao Vasco e deu o direito ao Vasco de disputar e ir para a final da competição. Então, foi um gol realmente muito bonito. Eu tenho esse gol até em casa, a sequência do lance, e realmente foi um gol muito especial, e eu torno a dizer, não fazer média, mas em cima de um grande zagueiro, né, e que entendo a situação dele, mas realmente marcou muito para mim. Roberto, muito bom tê-lo aqui com a gente no Globo Esportivo, obrigado pela sua participação, toda a emoção que você sentiu, o torcedor do Vasco certamente também compartilhou, e nesse dia tão importante a gente lembrar do ídolo que você é e da trajetória que você trilhou como jogador de futebol no Maracanã é sempre muito bom. Obrigado, Roberto, grande abraço. Obrigado, Hugo, fica com Deus aí, um grande abraço para vocês também, mais uma vez, parabéns, Maracanã. Obrigado aí por tudo, valeu. Aí, portanto, Roberto Dinamite, grande ídolo da história do Vasco. E além do Roberto, quantos outros nomes entraram para a história do Vasco com grandes atuações e gols inesquecíveis marcados no Maracanã. Revelado pelo Vasco no início dos anos 90, o atacante Jardel se notabilizou por ser um exímio cabeceador, e foi justamente em 1994 em que o Vasco conquistou o tricampeonato estadual que o jogador ganhou o respeito do torcedor vascaíno, e ele também vai participar aqui com a gente para recordar esse momento. Fala, galera da Rádio Globo, grandes lembranças tendo daquela grande final de 94, e dar os parabéns de antemão ao Maracanã e os seus 70 anos. Gostaria muito de reescutar aquele segundo gol que eu fiz na final de 94 e contra o Fluminense do tricampeonato. Dar os parabéns a todos os vascaínos, a todos aqueles que têm um carinho enorme pelo Maracanã. Um grande abraço, que Deus abençoe. Ainda o William dominou, já quebra de asa, passou pelo primeiro, empurrou para Jardel, um bolão, atirou, entrou. Gol! Bateu na zaga, matou o goleiro, Jardel, camisa número 9, marca de novo o segundo gol do Machão da Gama, aos 18, Machão da Gama 2, Flusão 0, valeu! Ainda na safra de grandes atacantes revelados pelo Vasco no início dos anos 90, não podemos passar por essa etapa da história sem citar Edmundo. O animal, como ficou conhecido anos depois por seu temperamento, foi campeão estadual pelo Vasco em 1992, no jogo final que aconteceu em São Januário, e depois das passagens por Palmeiras, Flamengo e Corinthians, voltou ao Vasco para marcar seu nome definitivamente como jogador decisivo e ídolo dos vascaínos, principalmente pelo que fez no Brasileirão de 1997. E o jogo mais marcante daquela campanha foi o clássico com o Flamengo no quadrangular final. Na goleada de 4-1 sobre o maior rival, Edmundo não apenas marcou 3 vezes, como alcançou um recorde de gols em uma única edição de Campeonato Brasileiro. Além desse gol emblemático, o ex-camisa 10, que vai participar aqui com a gente, também fez um dos gols mais bonitos da história do Maracanã, diante do poderoso Manchester United, atual campeão europeu na época, como ele mesmo lembra. Fala, Edmundo. Boa noite, amigos da Rádio Globo.
com um imenso prazer que eu participo com vocês aqui desse programa especial 70 anos do Maracanã. Maracanã é um lugar onde eu passei boa parte da minha infância sonhando em pisar nesse gramado. E um dia realizei esse sonho e pude também fazer alguns gols importantes, né? Alguns bem emblemáticos, como aquele contra o Flamengo, que teve a quebra do recorde do Reinaldo, fazendo 29 gols em uma edição de Campeonato Brasileiro. E claro, também o gol contra o Manchester no Mundial. Foram gols super importantes, super marcantes na minha vida e carreira. Né? Queria dizer que eu fui muito feliz nesse estádio, vi muitos ídolos, muitas pessoas brilharem, mesmo que com a camisa de outros times, né? Como Zico, Rivelino e outros tantos, mas fazer parte desse seleto grupo de jogadores me enche de orgulho, tá bom? Para todos vocês da Rádio Globo, um grande abraço e fiquem com Deus. Vai Edmundo, pinca agora na grande área, preparou, tirou, pingou! Gol do Vasco! Edmundo é o pai da criança, ele brincou na área, driblou, brincou e mandou. Edmundo, número 10 aos 42, mexeu no placar e agora tá lá. Vasco 3, Flamengo 42, faltando 3 para terminar, bola acionada para Edmundo, jogada sensacional, tirou da jogada, vai marcar, bingo, um golaço, um golaço. No Maracanã, um golaço de placa do Edmundo, uma tirada sensacional, uma boca no zagueirão e um biquinho pro fundo no gol do Bosnichid. O Vasco, que conquistou 17 títulos no Maracanã, sendo 3 campeonatos brasileiros em 74, 97 e 2000, além de 14 campeonatos estaduais. Apenas nesse período de 1992, o Vasco levou em São Januário, já que o Maracanã estava em obra. Em 1998, o último jogo aconteceu em Moça Bonita, ambas as campanhas com o Vasco terminando campeão carioca. Barreto. Valeu, Hugo. Tá na hora de chamar os trepidantes na jogada com as últimas informações. Renan Moura. O Flamengo informou que todos os atletas e colaboradores da comissão técnica testaram negativo no exame semanal de coronavírus realizado nesta terça-feira no CT. Portanto, todos estão aptos a jogarem contra o Bangu quinta-feira, caso a data seja confirmada realmente hoje no arbitral. Vitor Lessa. O presidente Mário Bittencourt está neste momento participando do arbitral online da FERJ, que deverá definir as datas para o retorno do Campeonato Carioca, que foram ajustadas na reunião de ontem, que durou mais de 7 horas. Se a FERJ bater o martelo com jogos de Fluminense e Botafogo para o dia 22, o tricolor deverá entrar com uma ação no Tribunal de Justiça Desportiva. O Fluminense quer ter pelo menos 15 dias de preparação, sendo que os treinos presenciais sequer foram retomados. A reunião já está atrasada em mais de meia hora. Botafogo. Camila Carelli. Montenegro confirmou à Rádio Transamérica que o Botafogo teve 5 jogadores testando positivo para a Covid-19. O clube espera receber todos os resultados até amanhã para divulgar um consolidado, mas já anunciou o afastamento de Igor Cássio e do zagueiro Ellerson, porque os dois foram flagrados em uma pelada na Baixada Fluminense. Hugo Lago. E a novela envolvendo a apresentação da lista de sócios aptos a voto nas próximas eleições presidenciais do Vasco ainda terá novos capítulos. Isso porque, com o presidente Alexandre Campelo envolvido diretamente nas questões que estão definindo a volta do campeonato estadual, não houve a oportunidade do encontro virtual com os demais representantes dos poderes do clube, o que deverá acontecer amanhã, com a relação dos associados sendo aprovada já no início da próxima semana. Muito obrigado aos trepidantes
pelas notícias e memórias trazidas no programa de hoje, ao Nicolas Bacarim pelos trabalhos técnicos, ao Carlos Alexandre e ao Jorge Valadares pela especialíssima produção. Valeu, Heraldo Leite. Valeu, Barreto. Grande abraço a todos. Salve, Maraca. Valeu, Francisco Aiello. Valeu, Barreto. E parabéns ao Maracanã. Obrigado a você pela sua participação. O Globo Esportivo volta amanhã às 7 da noite, agora no Rio de Janeiro. São 9. Globo Esportivo. Globo Esportivo. Rádio